Senhoras e senhores, estamos começando mais um Cuca com Salame, o seu café colonial disfarçado de podcast. No comando dessa mesa, este que vos fala, Luciano Trevisan, e ele, Érico Pérez, um observador dos pelos faciais expostos nesta sala. Eu simplesmente fiz um destaque que nós temos 4 modalidades aqui hoje, né? Uhum. Duduzeira não pode aparecer, Não. e claro, né, que se ele quiser dar o ar da graça. Mas nós temos 4 modalidades aqui hoje, né? Uhum. Então, muito bom. Temos 2 cavanhaques, uma barba e um bigode, né? Não, mas tem o cavanhaque completo e o cavanhaque com divisória, né? Certo, com o cavanhaque voador do Dudu, né? E Flutuante. O voador é bom, né? Isso aí. Cavanhaque flutuante. Muito bem, vamos então aos pelos faciais do nosso convidado? Vamos tentar, né? Vamos lá. Vamos apresentar o nosso convidado, um jovem que se diz beltronense da Gema, formado em publicidade e propaganda, pós-graduado em comunicação do que mesmo, Otávio? Comunicação pública. Comunicação Olha aí, pública, isso aí, especializado em marketing político. Um jovem que já atuou em pelo menos 3 grandes projetos que exigem muita responsabilidade. Ele já coordenou as campanhas digitais por 2 vezes da candidatura do Kleber Fontana, 2016 e 2020. E ele já foi coordenador de comunicação também da Expobel, que é uma das maiores feiras do sul do Brasil. Uhum. Atualmente ele trabalha servidor público, trabalha na prefeitura, no setor de assessoria de imprensa, comunicação. Estamos falando do atleticano Otávio Sedor. Isso já é uma marca, né? É. E aí, galera? Érico, Luciano, muito prazer em estar aqui com vocês aí. Desde já, obrigado pelo convite, né? Para poder participar de um projeto. Tá falando que Fora do Ar é um projeto tão bacana, que tá tão bem estruturado, e poder estar participando é... Você tá faceiro de estar participando desse projeto, então, Otávio? Tem aquela frase, mais faceiro que pinto no lixo, acho que é, né? Tem. Essa aí, tem, eu tem. entreguei um pouco a idade, mas essa frase existe, eu acho. A idade. Vamos começar Não, com isso aí agora. O pessoal chega aqui com 12 anos e quer se achar velho, né? Só o qual tava, né? Cara, porque assim, eu acho que essa coisa de contar histórias e ouvir histórias, justamente, é uma das coisas mais legais da vida, né? Ah, Sim, com certeza. sim. Tem tem aquela filosofia, o que é a vida e tal. Uma vez eu vi uma frase, sei lá onde, que dizia que a vida é ter histórias pra contar, né? E esse programa de vocês é isso aí, né, cara? É histórias, entendeu? Então É a oportunidade aí das pessoas poderem vir aqui e contar um pouco da sua trajetória, né? E a gente sempre fala isso, que normalmente, se você vai dar uma entrevista, é muito campo profissional, muito campo profissional. E a ideia, conta a tua história, conta o que tu já fez, por onde tu já andou. Claro, a parte profissional também é extremamente importante, a gente também aborda isso, né? Sim. Mas é mais ou menos por aí. E é tão interessante quanto tu saber o que a pessoa já Legal passou, né, cara? demais. Pô, É bom quase demais. uma mesa de boteco, né? Com um cafezinho, cara, tão bom quanto também. Aliás, obrigado, mas o papo é o mesmo, né? Um dia que quando a gente tiver mais grana pro cenário, a gente vai fazer um cenário porão de nona. Ô, legal, legal. É tudo a ver, né? Aos poucos a gente chega lá. Muito bem. Mas por falar em grana pro cenário, vamos falar dos nossos patrocinadores? Vamos falar dos patrocinadores. Você sair daí, né? Pô, sai cada link magnífico aqui que você precisa ver. E não é combinado, né? Claro que Não, não. não. Que é? Isso é espontaneidade. Não, muito. É o nosso segundo nome aqui. Exato. Nosso primeiro patrocinador, Iraci Cafeteria e Confeitaria, um dos estabelecimentos mais conceituados de Francisco Beltrão e região, que produz alimentos com extrema qualidade, onde o atendimento é sempre muito bom, uma coisa inclusive que vale a pena destacar. Né? O comando da família Ruaro é uma garantia aí de qualidade e de bom atendimento. Exatamente, muito bom. Nosso outro patrocinador é a Inovata Ambientes, a empresa do Gelson e do Fernando, que já extrapolou as fronteiras aqui do município e da região, comercializa seus móveis, seus ambientes, que podem ser residenciais ou para empresas, para vários estados, inclusive, que se destaca pelo seu pós-venda diferenciado. Todos os clientes da Inovata destacam o pós-venda da empresa. E o nosso outro patrocinador, Beriz Hospitalar, outra grande empresa aí que também tem se destacado muito, são extremamente responsáveis, a empresa da Nick e do Eduardo, muito bem conceituados aí no setor deles e que também estão completando aí 10 anos. E fizeram recentemente o Instagram deles aí, o pessoal pode seguir lá, Beriz Hospitalar. Estou aí.
Vamos adiante? Vamos adiante. Nosso próximo patrocinador é o Instituto Bobenotti, dos profissionais Gisele Bobenotti, que é nutricionista, e dos irmãos Eduardo e Rafael Bobenotti, que são odontólogos. E que Exatamente. cuidam da beleza e da saúde e dos sorrisos. Uhum. E da face também. E da face também, porque agora tem A Academia da Face. Academia da Face. Também faz parte Olha aí que do... legal. Já ouviu falar? Não, Otávio? não sabia. Então, a Academia da Face é um espaço que concilia várias técnicas para, digamos assim, preservar ou para recuperar a jovialidade da face. Inclusive exercícios Os faciais músculos mesmo. faciais, assim, né? Por isso que é a Academia da Face. Mas não é só isso. Também empregam outras técnicas para essa situação de gerenciar o envelhecimento e Sim. recuperar um pouco da, digamos assim, jovialidade. Uhum. Isso aí. E a autoestima é tudo de bom, né, cara? Isso aí. Pois As é. pessoas são mais felizes com autoestima em alta, Com então... Com não- certeza. E uma pergunta que não quer calar. Otávio, tá inscrito no canal? Tô. E eu tô mesmo. E olha que assim, eu não mexo muito com a minha conta do YouTube, mas por acaso, um dia que eu fui assistir um episódio de vocês, eu na hora assim, eu me inscrevi assim, mesmo, Legal. nem pensei, mas sem que... E eu até fui olhar e tava inscrito. E olha que eu sou inscrito em poucos canais, porque eu Não é muito do YouTube. Eu uso muito, mas assim, não me ligo de curtir, às Sim, vezes, de... sim. Mas esse canal as pessoas têm que Isso aí. se inscrever. Fica o nosso pedido, então, né? Que as pessoas se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, enfim, tudo mais, ativar o sininho, comentar, né? Poder dizer pra nós o que estão achando aí. É muito rico pra gente aí. Não, a gente tá destruindo hoje em conexões, em linkar um tema a outro, né? Não, Tá realmente. absurdo isso aqui, viu? Como que será que isso vai E- terminar, hein? Eu acho que essa sequência de convidados jovens aí tá trazendo assim, Está nos esse frescor, rejuvenescendo, né? Eu tô achando que sim. Tá mais oxigenado o Tá negócio. sendo uma academia da Cuca. Olha aí. O pessoal come bastante cuca e salame, né? Sinal que dá uma renovada nas coisas, né? É cara? uma ajuda aí, dizem que Não, tem e aqui a estudos- Cuca tem um duplo sentido, sabe, Otávio? É a Cuca comestível e a Cuca cérebro também. Olha só, mais uma ligação aí. Por isso Pô, que é a vocês academia da tão- Cuca. Né, mas aí Entendeu? tu não Meu sabe com o que tu Deus. tá lidando. E eu achei que eu era o redator publicitário aqui, né, cara? Mas o negócio aí tá... Não, mas a gente tem um mago do marketing aqui também, né? É, Tá pensando. Gostou dessa? Esse cara tem história. Oh, Eu sei, ixi. não foi ontem que ele começou, né? É. De fato. De fato não foi. Vamos pro nosso convidado. Vamos lá. Vamos. Pergunta pra ele. Otávio, vamos lá, conta pra nós quem é o Otávio. Tira um pouquinho essa parte aí de trabalho, vida profissional. Se descreva pra gente aqui. Cara, eu tava até comentando aqui que acho que é a primeira vez que eu vou dar uma entrevista, assim, falando de vida, assim mesmo, sabe? Sempre foi muito profissional, assim. Então é fácil, mas é difícil ao mesmo tempo, assim. Mas não tem muito segredo, cara. Eu acho que eu sou uma pessoa, assim, que sem demagogia, mas não precisa de muita coisa pra tá bem, assim, sabe? Eu, como bom libriano, inclusive, pra quem acredita nisso, né? Eu sou muito coletivo, assim, sabe? Acho um ser bem... pensa muito nos outros, valoriza muito a presença das pessoas e tal. Então, tô sempre gosto muito de estar com os amigos, sou muito família e tal, e... Cara, estando com a minha cachorra, vendo um jogo do Atlético, sabe, fazendo minhas coisas, eu acho que é isso aí, cara. Eu sou uma pessoa que eu sempre tô no dia a dia, pra quem me conhece, sim. E pra quem não conhece, acho que eu não consegui explicar nada, mas tudo bem, mais ou menos por aí. Como é que é o nome dela? Da minha cachorrinha? É. A Lúcia. Lúcia. L-U-C-H. Olha aí. E você faz ela assistir jogos do Atlético contigo? Inclusive, E sabe de nunca, onde... e nunca houve denúncia de maus tratos Não, aos animais? não, espera que isso aqui não... Mas sabe de onde que surgiu esse nome? Pra quem tem um pouco mais de conhecimento ali do clube vai entender. Tem um jogador que não faz muito tempo até que se aposentou, um argentino chamado Lúcio Gonzalez. E ele foi, em alguns títulos recentes do Atlético, ele era o capitão da equipe e tal, e eu criei uma paixão por ele, assim, no bom sentido. E aí, cara, um dia eu falava, cara, se eu tiver um cachorro, eu vou colocar o nome de Lúcio. E daí eu adotei ela, apareceu na rua e tal, e era uma fêmea. Vai ser Lúcia, então. Ficou, E aí, diferente, ficou né? original, Ficou né? bom, Ficou original. Eu nunca vi outra coisa. É, Não, Acho que isso é bom. nome de pet tem isso, né? Ou o nome ele fala muito do dono, ou ele é um nome genérico, né? Essa é É verdade. Mas eu gosto muito das coisas muito personalizadas, assim, sabe? As coisas eu não gosto de coisa genérica, de clichê, assim. coisa de sabe? libriano, né?
Eu acho que é. Pronto. Vamos por essa via aí. Sabe que eu até achei que tu não era... Até pensei, putz, falei besteira, falando de astrologia com o Érico aqui, né? Porque às vezes, o cara é psicólogo e tal, não psicanalista. Não, às vezes até acha besteira falar disso, mas é que não tem nada a ver também, né? Uma coisa que são mundos à parte, né? Sim. São mundos à parte. Mas tem coisas que eu acredito, tem coisas que não. Acho que é muito relativo também. Não dá pra levar tudo a ferro e fogo, né? Não, acho que não. E aí que tá, né? Acho que aquilo que as pessoas daqui a pouco têm como crença, enfim, isso aí não cabe, acho que não cabe a ninguém. Pô, isso não existe. Não ficar colocando essas barreiras aí, não é por aí, não. Sou libriano também. Ah, é? Ah, por isso que eu vi que era gente boa. Você também nunca teve uma cachorra chamada Lassie, então? Não. Não aceitaria. Todos os pets que eu tive, os nomes tinham alguma complexidade. Ou falavam alguma coisa de mim. É por aí. Então faz sentido, então. Libriano mesmo. E tu? O quê? Qual é teu signo? Leão. O meu pai e minha mãe são leão, os dois. Leão tem horas que ruge, né? É incrível isso aí, né? Como essas características aí. Mas enfim. Né? Vamos adiante? Meu caro Vamos deixar leonino. o signo pra lá. Vamos deixar os signos pra lá. Otávio, você mandou, a gente sempre solicita que o convidado nos mande um histórico, né? E por meio do seu histórico a gente viu que você teve uma infância de muitas mudanças de cidade. Qual foi o motivo para tanta mudança? Como é que foi essa infância de cidade em cidade? Cara, meu pai é bancário, né? Agora é aposentado da Caixa, mas na época ainda nativa, na minha infância. E como todo gerente de banco, tem as suas transferências, né? De cidade para cidade, né? E na época, os meus pais hoje são separados já há quase 20 anos, mas na época ainda casados, eu morava com eles. E aí, a cada tantos anos, surgiu uma transferência de cidade do meu pai. E aí a gente ia, daí eu com 4 anos, eu nasci aqui em Beltrão, né? Daí com 4 anos a gente foi para Foz do Iguaçu. E aí com 5 para 6 fomos para Santa Helena, que é uma cidade do ladinho de Foz do Iguaçu, ali menorzinho, ali no oeste. Fiquei lá acho que até uns 9, mais ou menos, e aí fomos para Cascavel. Daí lá eu fiquei até uns 13. Aí lá os meus pais se separaram, eu fiquei um tempo ainda morando com meu pai lá, minha mãe voltou pra cá, e depois de algum tempo ali eu voltei pra cá pra morar com ela. E, cara, assim, eu acho que tem os pontos positivos e negativos, como tudo na vida, né? O mais legal foi conhecer gente, assim, sabe? Tem pessoas algumas que eu até converso até hoje, dessas cidades que eu passei e tal. Outras tiveram uma passagem mais rápida, mas passarem, pessoas que passam, a gente sempre tem alguma lembrança e tal. Mas a maior parte, assim, eu não tenho muitas lembranças claras porque eu era muito novo, né? Então, assim, a gente tem menos lembranças na infância, assim, eu acho, de quantidade, pelo menos. Mas foi massa, porque eu pude viver em cidades menores do que hoje e cidades maiores do que hoje. Então, assim, eu vi, sabe, tive acesso a outras culturas, a outros tipos de programas, assim, e tal. E aí foi uma parte interessante pra poder, assim, como eu falei, acho que o mais legal é as pessoas que você conhece que passam pela tua vida. Né? Eu acho que mais ou menos por aí que foi o principal ponto que me marcou. Assim. Mas a tua família é daqui? É daqui. Minha família, assim, grande parte é natural ali aqui de Marmeleiro, região metropolitana ali. Meu bisavô foi o primeiro prefeito de Marmeleiro. Meu bisavô, Assis Bandeira. Foi o primeiro prefeito, daí depois ele ficou umas gestões fora e voltou mais uma vez depois. E eu não, quer dizer, eu até falo que eu não conheci ele me conheceu, porque quando ele faleceu eu tinha 1 ano e pouquinho, então. Ele me conheceu, mas eu não me lembro. Então a família toda foi pioneira ali, foi se criando ali na região, daí claro, alguns já morando em Beltrão, porque é do ladinho e tal. E tudo daqui. Então, claro, tem alguns parentes fora também, né? Mas a raiz foi aqui, né? A base. Mas e como é que era nessas mudanças aí? Ter que ficar longe, por exemplo, ficar longe de avô, avó? Como é que era lidar com isso? Cara, difícil. Inclusive, foi um dos motivos que fez eu querer voltar depois pra cá. Porque eu sempre tive esse apego muito grande com família, sabe? Assim, cara. Então, eu sentia falta, porque lá não tinha todo mundo, né? Como tinha aqui. Claro, a gente vinha visitar com uma certa regularidade, sim, mas quando voltava pra casa era difícil, assim, eu lembro disso. Então, aqui parecia uma coisa tão aconchegante, né? Todos os tios, os primos, os avós e tudo mais e tal.
E aí lá tinha só o pai e a mãe e tal, então assim... Aqui tinha um núcleo familiar. Então assim, eu sentia muita falta. Tanto que eu quis voltar depois. Eu tava pensando, não é uma pergunta muito diferente, assim, mas assim, eu esqueci de perguntar pra ti o nome dos teus pais pra fazer a tua apresentação. Como que é o nome do teu pai e da tua mãe? Meu pai é Silvio, seu Silvio, parece que eu tô chamando ele velho, seu Silvio, né? Mas não é tanto assim. Ele né? é Cedor? Não, ele é da Silva. Meu sobrenome, eu sou Otávio Cedor da Silva, né? Até às vezes me perguntam por que tu não usa da Silva e tal. Cara, na verdade, eu acho que como ele é um sobrenome mais popular, e eu como bom libriano, sempre gostava de sair um pouco dos clichês. Então, assim, eu quase sempre ficava pelo Cedor, que é o do meio. Então, mas ele é o da Silva, que é meu sobrenome. E a minha mãe é a Mara, a dona Mara também, que é... Também, ela vai brigar comigo, porque ela sempre... você acha que eu tô velha? Não sei o que, não tá... Dona Mara. A gente pega o costume, parece que por respeito, né? Mas enfim, minha mãe, uma professora de música, inclusive, formada em piano. Nossa, ela é incrível no que ela faz, assim. Hoje ela trabalha mais com crianças, com musicalização de escolas e tal. Legal. E ela tá aqui? Sim, ela mora em Beltrão, ela mora pertinho de casa ali. Às vezes fica até passa o final de semana lá em casa e tal. Então a gente é bem mais próximo hoje em dia. Meu pai mora lá em Cascavel ainda, até hoje. E então Silvio e Mara são os meus pais. Você destaca também a importância dos seus avós na sua vida, né? Inclusive o seu avô, Dionísio Cedor, tem uma grande importância, uma grande influência em alguns das suas escolhas aí pelo time, pela comunicação. Como que foi essa tua relação com os avós? Isso é eu acho que todo mundo quase na vida tem alguém assim, seja da família ou não, que tu tem uma ligação diferente, assim, sabe? E não é aquela coisa de você gostar mais ou gostar menos. Acho que é uma ligação naturalmente diferente, que você passa mais tempo, que você cria um vínculo e tal. Afinidade, né? E eu sempre fui muito com os meus avós maternos, assim. Claro, tenho o mesmo carinho pela parte paterna, por todo mundo e tal, mas ali foi uma coisa muito marcante porque... desde criança acho que eu convivi muito, assim, sabe? Então, assim, era uma sensação de aconchego, assim, sabe? Que parece que casa de avó, pra quem tem avó ou já teve, sabe que é tudo de bom, né, cara? Tu tem aquela coisa que não é tão rígida como os pais, assim, então, e eu sempre tive um carinho muito grande. Então, cara, sempre foram, assim, meus segundos pais, assim, sabe? E o meu avô, que até tu citou, acho que além de tudo sempre foi um exemplo muito grande pra mim. Porque ele é um cara que todo mundo que eu converso, até hoje, na vida inteira, assim, que conheceu ele elogia muito, assim, tipo, a questão, assim, como ser humano, sabe, assim, de ética, ele sempre foi muito correto no que ele fez, como pessoa, assim, os valores e tal, assim. Então, assim, eu sempre me espelhei muito nele. E fora de ouvir ele contar algumas coisas, né? Meu avô, muito tempo, ele foi fiscal da Receita Estadual, né? Então, ele conheceu muita gente e ele conta que ele teve muita oportunidade de se corromper de alguma forma com alguém, sei lá, oferecendo propina e tal. E ele fala sempre que ele sempre pensou que nada vale mais, tem dinheiro no mundo que paga, essa frase, inclusive, tu deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, entendeu? Então, assim, são esses valores, assim, que eu fui me espelhando, levando pra vida e tal. Eu sempre, até hoje, sempre lembro dele, lembrei vários momentos, por essa coisa que fica, assim, esse legado, né? E fora a questão da convivência, né? Tu falou do time, o meu pai é colorado, torcedor do Inter. E obviamente, eu, quando era criancinha, fui um colorado forçado, né? Colorado forçado, bom. Mas nada contra o Inter, eu gosto muito, mas assim, o meu aniversário de 4 anos, eu acho, a festinha foi tempo do Inter, meu pai, colocava camisa e tal. E em compensação, o meu avô materno e os meus tios por parte de mãe eram todos atleticanos. O meu avô, inclusive, foi sócio do Atlético lá nos anos 60, assim, tal, tinha carteirinha e tal. Sempre muito ligado com o clube e tal. Então eu ficava meio naquela coisa, se eu ia pro lado, se ia pro outro e tal, e não sei exatamente porque eu me peguei com o Atlético. Não sei se foi só por causa do meu avô, mas com certeza foi muito por causa dele também, assim. Porque ele... teu lado libriano aí também. Também, é uma coisa mais personalizada. Aqui tem muito colorado e gremista, né? Então talvez eu quis dar uma saída. Então, mas eu acho muito legal quando uma pessoa daqui fala que torce pro Atlético, pro Coxa, enfim, times do Paraná, porque é isso, né? Muito menos comum, né? Eu sempre achei muito estranho, porque, né, por eu ter vindo do Rio Grande do Sul, e sou gremista, mas eu sempre achei muito estranho aqui que era... os colegas torciam pro Palmeiras, torciam pra Corinthians. Eu ficava, cara, lá embaixo todo mundo é Grêmio ou Inter, né? Sim, a história do Grêmio é o Inter ou o time da sua cidade, né? Que no meu caso lá era o Aimoré, que não aparecia muito, né? Então, não assim... se destacou muito.
Mas quando alguém fala que, pô, atleticano, isso dá um... E eu acho muito bacana. Eu não quero ser aquele chato, você tem que torcer pro time do teu estado. Mas eu acho muito bacana, assim, quem valoriza, cara. Legal, porque é uma coisa daqui, né, cara? Se não tiver o apoio daqui... Sim. Não, nada contra quem torce pra time de fora. Claro, não é essa assim, questão. Mas eu às vezes sou chato. Às vezes, assim, aquela direta, assim, às vezes quando eu tenho algum amigo mais próximo, eu dou uma cornetada, assim. Torcer pra time de fora é muito fácil, né? Fala assim, tá. Mas claro, cada um, isso é um livre-arbítrio de todo mundo, né? Mas eu acho muito bacana, assim, tu valorizar quem é daqui, sabe? E eu, desde então, cara, assim, hoje eu sou sócio do Atlético, eu tenho carteirinha de sócio e tal, mesmo frequentando poucos jogos pela distância, mas eu pago todo mês e tal, pela paixão, assim, sabe? E eu acho que ficou, e como eu falei, não foi só pelo meu avô, mas foi muito por causa dele, assim. Porque ele era daqueles que mandava, na época, né, que tinha, ele mandava carta pro clube, assim, sabe? Legal. Então, assim, é muito envolvido, assim. E aí eu tenho 2 tios por parte de mãe, que também são atleticanos. Tenho um terceiro tio que não é muito envolvido em futebol, mas tenho 2 que são, assim. Um, inclusive, mora em Curitiba, o mais novo, daí ele vai mais direto nos jogos e tal, tem mais facilidade. O outro é daqui, a gente às vezes vê alguma coisa junto e tal. E, inclusive, isso era uma coisa bacana com o meu avô, assim. Ver o jogo do Atlético, quando ele era vivo, ele estava aqui com a gente. Era um ritual quase que sagrado, assim. Final de semana, ia pra casa dele, via jogo e tal. E ele super ligado, a gente comentava e tal. Então, assim, são esse tipo de coisa que marca, né? Que a gente vai, a gente guarda da vida, assim, essas lembranças. E depois a gente vai tentando levar, né? Ele tem influência também na sua área profissional, né? Sim. O vô, ele foi radialista um tempo também, e mesmo, ele veio de União da Vitória e tal, trabalhou em rádio, mas mesmo que tenha sido por pouco tempo, mesmo que ele tenha mudado de profissão depois, essa paixão, assim, pela comunicação, pelo rádio, que era mais forte na época, ficou assim, sabe? Tanto que depois ele virou colecionador de rádios Isso, antigos. eu ia fazer essa pergunta, se eu não estava enganado, mas se não me engano... Saiu matéria no jornal. Seu avô colecionava rádios antigos, né? Sim, tinha mais de 70 rádios em casa, assim. Era lindo, assim, o mini museu que ele tinha. E era tudo por essa paixão, assim. Então, acho que também... Ele nunca me falou, você tem que gostar e tal, mas acho que indiretamente, pela convivência, foi gostando. Porque ele é um cara que sempre se informou muito, ele dormia toda noite com o rádio ligado. E eu tô pegando essa mania também, cara. Toda noite. Agora é no celular, né? Inclusive, eu ouço muito a Rádio Gaúcha, inclusive. Eu acho muito bacana, porque... Eu, como bom libriano, não gosto só daquelas programação musical só assim pra dormir, sabe? Eu gosto de coisa falando ao vivo. Tá escutando ali o radialista mesmo. E aí é uma rádio que eu gosto muito. Então, assim, peguei essa mania de ouvir, que era uma coisa que ele tinha. E então, assim, são essas coisas que vai... De gostar de se informar, de gostar de ler, entendeu? Então, acabou influenciando muito, assim. Tanto que ele era acionista do Jornal do Beltrão, inclusive, meu avô. E aí, antes dele falecer até, ele depois soube dessa história, depois até. Ele falou pra minha avó que, quando ele morresse, deixava as ações pro Otávio, porque eu quero que ele seja dessa área. Siga nessa linha. Então, e eu soube disso depois só, na verdade. Que aí só que era pra me contar quando eu me formasse na faculdade só. E eu faleci, ele faleceu em 2014 e eu me formei em 2016. Então foi um pouquinho depois. Mas aí a minha avó contou essa história na época e tal. E foi mais um momento emocionante, assim, que eu imagina, né? Assim, não pelas ações em si, mas pelo gesto, né? Sim, pelo direcionamento. Entendeu? Então, assim, uma pessoa que eu tenho um carinho, um exemplo muito grande, assim, na vida toda que eu levo, assim, sempre cito ele quando acontece alguma coisa. Ele é uma das referências principais pra ti. Principais. Então, assim, e independente do parentesco, assim, sabe? A gente tem, claro, pai, mãe e tal, mas, assim, independente disso, sendo avô, não sendo, uma pessoa, um ser humano que eu me baseio muito, assim, sabe? Sim. Então, assim, todo título que o Atlético ganha, eu dedico a ele, assim, sabe? Sempre falo, tá? Até porque a fase mais vitoriosa, que foi mais recente, assim... teve uma fase um pouquinho boa antigamente, ficou um tempo meio na seca e agora voltou a melhorar um pouco dos anos pra cá. E essa última fase ele não pegou muito. Então, assim, a gente sente falta dele pra comemorar quando acontece, então eu sempre dedico muito, porque era a pessoa que tava junto e tal, assim. E é isso aí, cara, é uma das grandes referências, sem dúvida nenhuma. Pois é, por falar nisso, né, do seu avô na área de comunicação, essa história das ações, que é uma história bonita, né, ligada a jornal. A tua ideia inicial era cursar jornalismo, né, Otávio? E acabou não dando certo.
Essa é uma história até engraçada, cara, porque eu sempre falo que eu sou um publicitário, que me formei em publicidade, sem nunca prestar um vestibular pra publicidade. Nunca prestei. Porque eu fiz alguns vestibulares na vida e todos foram pra jornalismo. Quer dizer, todos não. Teve um devaneio no meio, que é uma outra história engraçada, inclusive, que eu me inscrevi para um vestibular de geologia. Olha só. Eu tinha um colega no colégio, no terceirão, que só ele ia fazer geologia ali. E ele, o Jimmy mostrou o que era o curso e tal, mexe com rochas e tal, né? E eu não sei se eu tava já meio pirado naquela época, assim, de estudar tanto, que eu não estudava tanto, eu acho, mas eu, por algum motivo, e aí eu achei legal aquilo lá. E era um vestibular na Federal do Paraná até. E eu, no impulso, fui lá e me inscrevi. E aí, passou um tempo entre essa inscrição e o dia do vestibular, e nesse pequeno tempo eu já desisti da ideia, obviamente, né? Já tinha voltado para a realidade, né? Tanto que chegou o dia, eu nem fui fazer o vestibular. Mas eu me inscrevi. Mas os que eu fiz foram todos para jornalismo. Porque eu, desde que eu me conheço por gente, sempre fui muito da comunicação, assim, de trabalhar em algum veículo, como falei, essa ligação com o rádio que eu tinha por causa do meu avô e tal. Era o que eu me via, assim. Fora esse devaneio que eu falei agora, foi sempre o que eu quis. E aí, me inscrevi, vestibular de jornalismo, passei em alguns até mais longe, alguns aqui em Beltrão e tal. Em Beltrão, não, desculpa, na região, né? E aí, no caso, o que eu escolhi para cursar na época era ali em Pato Branco, né? Na antiga FADEP, que hoje é a Unidep. E porque na época eu avaliei e tal, de morar fora, teriam outros cursos e tal, acabei achando mais vantagem ficar por aqui. E também por causa de trabalho, enfim. E aí, fui lá, passei em segundo lugar, me matriculei no curso e tudo mais e tal. Faltando uma semana para começar as aulas, um dos coordenadores do curso na época, foi meu professor, depois até o professor Gelson, me liga e fala, cara, é o seguinte, o curso vai fechar. Tivemos problemas aqui com o número de alunos, com o corpo docente e tal, e não vai abrir. Tu pode pegar teu dinheiro da matrícula de volta ou pode mudar para outro curso da instituição. O que a gente indica, e até tinha uma segunda opção no vestibular, que tu podia colocar um segundo curso, e era publicidade. Porque os dois são ligados à comunicação social, que a gente acho chama. que até certa altura é meio que o mesmo curso, né? Depois que... exatamente. Só muda a habilitação, né? Um é habilitação em jornalismo, o outro é em PP, que a gente chama, né? E aí, a segunda opção era essa, ele me ofereceu e tal, eu dei uma olhada na grade, e eu tinha até um certo interesse por algumas áreas dessa profissão, e fui. E gostei, assim, sabe? Daí, né, eu fui entrar no mercado de trabalho, tá? As coisas foram indo e acabei ficando e gostei, assim, sabe? E nada impede também, eu já tive vários trabalhos ligados com jornalismo, assim, sabe? Então, porque é uma área parecida, então não saí totalmente do rumo, assim. Mas gostei e hoje sou um publicitário com muito orgulho. Tem as dificuldades da profissão, como todas têm, mas gosto muito do que eu faço. Acho que o principal é isso, inclusive. Sim. O teu primeiro trabalho foi na Adamo, né? Você entrou como estagiário na área de design. E depois passou para a área de redação, né? Como é que foi essa transição? Na verdade, assim, o primeiro... Conta pra gente, você não deu certo como design. Então, deixa eu voltar um pouquinho até. O primeiro trabalho, e eu acho que até uma história que talvez vocês vão abordar depois, mas eu vou adiantar já. Pode adiantar, se for fica possível. à vontade. O episódio é teu. Foi não quero estragar o roteiro, mas já estragando. Não. O meu primeiro trabalho, assim, de receber salário mesmo, assim, foi numa exibidora de outdoor, não sei se posso falar o nome, que é a X Outdoor aqui de Beltrão, do Walter Nack, porque eu tinha tido uma história anterior lá na infância. Eu sempre falo que eu fui uma criança muito esquisita, assim, cara. Porque todo mundo... Sinta-se à vontade aqui. Porque essa parte que a gente gosta. Vou fazer um desabafo, assim, porque a gurizada sempre gostava muito, assim, de videogame, de carrinho, não sei o quê. Não que eu não gostasse também, claro que eu gostava. Mas eu tinha alguns gostos peculiares, assim. E eu andava pelas ruas, e como eu morei em algumas cidades maiores, como eu falei antes na infância, esse mercado publicitário era mais agitado nas cidades maiores. Sim. E eu lembro, cara, que eu passava nas ruas, assim, e via aqueles outdoors, assim, eu que coisa legal, cara, vai ser uma coisa um mundo mágico, assim. E eu pensava, eu quero trabalhar com isso aí. Mas na minha cabeça, trabalhar com isso aí, eu queria subir na escada e colar o outdoor, entendeu? Era isso que eu pensava. Era a parte braçal da coisa. Não tinha muita noção, assim. Queria a prática mesmo do negócio. A minha mãe conta uma história, cara, eu não me lembro disso, mas ela conta. Quando a gente morou em Foz do Iguaçu, que foi a primeira cidade depois de sair daqui, eu tinha uns 5, 6 anos, ela foi me buscar na escola e deu um temporal gigante aquele dia na cidade lá.
E aí caindo árvore, caindo poste, tá, na cidade. E caindo alguns outdoor também. E disse que a minha preocupação, meu desespero era com os outdoor. A mãe tentando chegar em casa e tal, tentando desviar das árvores. Meu Deus, caiu isso aqui na esquina, que tinha propaganda do McDonald's. Cara, Tão bonito, cara. Está lá na sua então, semana. assim, cara, é muito louco, assim. Depois eu morei em Santa Helena, eu lembro que eu tinha um outdoor do lado do prédio. Eu ficava na sacada vendo se os caras não estavam lá, trocando o outdoor lá, vendo. Cara, eu era maluco, cara. E daí eu fui... Até que tu teve a oportunidade de poder, de fato... Sim, e daí, antes disso, tinha uma... Quando a gente tava morando em Santa Helena, tinha uma empresa, uma cidade vizinha ali, Marechal Cândido Rondon, que era a empresa que tinha os outdoors em Santa Helena. E eu descobri, sei lá como, cara, e um dia que nós fomos pra lá fazer não sei o quê, eu falei pro meu pai, eu quero visitar essa empresa. E fomos lá na cara dura, o cara nem conhecia a gente, cara. Não, o guri gosta das coisas, mostrou a empresa e tal. Beleza. Cara, que legal teu pai fazer isso. É, Muito legal. mas acho que eu era muito chato, cara. Eu acho que eu assistia. Foi na base da chatice. Tá. E aí, cara, só que daí o Walter aqui em Beltrão, na X, meu pai já conhecia, da época ele trabalhou no banco aqui e tal, então. Então já conhecia. E aí eu também queria conhecer. Ó, meu filho aí, quer ver a tua empresa e tal. Ah, tem quantos anos? Tem 8. Todo mundo estranhava, assim, né? E aí, cara, chegou num ponto que eu queria ir trabalhar com os funcionários. Com essa idade, com 8, 9, 10 anos. E aí eles fingiam que eu trabalhava, né? E eu lembro que tinha as colagens cada 2 semanas, no sábado pela manhã. Acho que até hoje é assim, as bissemanas, inclusive. E aí, cara, a gente vinha às vezes de outra cidade, que morava em outra cidade na época, tal, na sexta-noite. E eu falava, pai, amanhã cedo eu quero ir lá trabalhar com os caras. Pra ir nos pontos colar outdoor. E aí, na época... Dia de outdoor. E na época não dia tinha ainda rede social, nada. Eu acho que eu trocava e-mails. Olha, uma criança trocando e-mail com o Walter, cara. Uma coisa louca, assim, cara. E eu perguntava, Walter, amanhã, tal, que hora começa? E ele respondia ainda, cara. E era tipo assim, 6 da manhã, começava assim. Sim. E eu fazia, cara, meu pai acordar cedo, cara. Me levar, escuro ainda. Ir lá pra ficar com os caras lá e... ajudava a carregar balde, não sei o que e tal. Cara, eu tenho até hoje na casa um álbumzinho de fotos, e tá em um lugar guardado. Com eu em cima da escada, criança e tal, assim, muito louco. E aí passaram uns anos, e eu cheguei, eu já tava acho que terminando o terceirão, entrando na faculdade um pouquinho antes ali, eu já conhecia o Walter dessa época e tal, eu falei, cara, eu quero trabalhar aí. Não é nem por dinheiro e tal, mas eu quero... É uma coisa que sempre tive esse sonho, agora que eu posso trabalhar realmente, eu vou ir. E aí eu entrei lá, assim, com meio período, achando na época. Eu tava cuidando mais eu já tinha alguma experiência com design, assim, mais básico e tal. Então eu cuidava mais da finalização, das artes lá e tal. Mas daí um dia eu cheguei pra ele e falei, viu, eu sei que não é minha função, mas eu quero ir colar outdoor no sábado de manhã também. E eu ia, cara, sem ganhar nada mais por isso, não gostava, Daí fiquei um tempo, daí comecei a ficar um pouco mais puxado, porque daí eu comecei a faculdade, aí tinha que estudar à noite, ficar um pouco corrido, eu falei, cara, vamos dar um tempo aí, eu vou estudar um pouco, e daí eu saí de lá. Esse dia eu volto. E aí, daí foi, cara, daí eu quis focar mais na faculdade, daí agora retomando a história, eu ia pra faculdade com a van do Gringo. O Gringo era meu motorista da van. Que é o pai da Fran, que é a esposa do Adriano, que são os donos da agência Adam. E aí um dia o Gringo falou, viu, estão precisando de uma pessoa na agência lá, cara. Só que não tem interesse, sabia que eu cursava publicidade, né? E eu no começo, mas acho que eu vou dar um tempo, Gringo, eu quero focar mais no outdoor. Eles colocam outdoor. Mas não, eu fui vindo aquele papinho de, eu quero estudar mais agora, não quero me encher tanto de coisa e tal. E o Gringo insistia, no outro dia. Já foi lá conversar? Pois é, Gringo, não sei o que. Foi, até que queria tanto ele falar, eu fui, cara. E fui lá e tal, e deu certo. Fui, na época como estagiário ainda, né? Tava cursando a faculdade, já me chamaram na outra semana, assim. E eu falei, vou ver o que dá. E fui lá e fiquei, acho que uns 4 anos, mais ou menos, lá. Uns 3, 4 anos. Não lembro exatamente agora de cabeça, a idade é complicada, começa a falhar a memória, né? E aí, cara, eu entrei, como tu falou, Luciano, mais na área da criação gráfica, designer e tal, porque era o que eu tinha alguma experiência na época, mas eu percebi com o tempo, a primeira coisa assim, lá na agência foi a maior escola que eu tive até hoje, uma das maiores. Porque, cara, a universidade
te ensina, assim, a teoria, legal e tal. Mas nada como a prática, assim. Com certeza. Tu trabalhar e conhecer o mercado é outros 500, é muito necessário. Eu sempre aconselho quem tá começando, assim, a buscar um estágio, cara, e trabalhar mesmo, assim, aqui pra conhecer a tua realidade, assim, porque é diferente, não tem nada a ver com os livros da faculdade, assim. Então, assim, aprendi muito lá. Estagiário se ferra, claro, trabalho um monte, mas o aprendizado que tu tem faz toda a diferença depois. E aí, entrei nessa área, só que eu percebi com o tempo que eu não gostava tanto, assim, eu me irritava com algumas coisas que não era bem a minha praia. E aí, um dia, eu cheguei pra eles, pro Adriano, pra Fran e tal, e falei, eu acho que eu não sou muito dessa área, acho que é bom tentar pra um outro setor e tal. E daí, pra minha surpresa, falaram, a gente observou isso mesmo. E mais, observamos que você escreve bem e tal, vamos testar você na redação e tal. Acho que na época tava até sem redator na agência. Então, encaixou perfeitamente, sim. E daí eu peguei essa questão mais da redação publicitária e de redes sociais, algumas coisas tava começando a enfervecer na época, assim. E aí, cara, escrevia roteiro pra TV, roteiro pra rádio, texto pra anúncio, enfim, tudo que fosse necessário, assim. E daí me achei bem, assim, sabe? Porque, assim, eu até hoje não faço muitas coisas nessa área do design, mas assim, porque tem que fazer, né? A gente sabe fazer e acaba fazendo. Faz parte, Mas assim, a minha paixão mesmo dentro da publicidade é a redação, assim. Eu gosto de escrever e tal, assim. Então, foi aí que eu descobri, eu acho. Ali que foi a experiência prática, assim, sabe? E como que foi o salto daí pro marketing político? Isso aí foi uma coisa que eu sempre trouxe junto comigo, assim, sabe? Quando eu tava terminando a faculdade, eu lembro que um professor meu falou assim, ele até usou essa expressão, vocês não podem ser só apertador de botão, isso aí tem um monte por aí. Vocês têm que ter uma linha mais específica para seguir, assim. Ser especialista em alguma coisa. E eu pensava, e daí eu comecei a me pressionar, assim, o que eu vou trabalhar e tal e tal. E mais uma esquisitice da minha infância aí, eu sempre gostei muito de ver horário eleitoral, cara, na TV. Uma coisa que todo mundo fugia e foge até hoje, eu acho, uma grande parte. E eu achava legal, cara, mas parecia até agora é você e o Kleber Fontana que gostam disso. Esses dias eu lembrei que eu gostava de colecionar adesivos de campanha eleitoral. Sim. Então eu tinha toda uma coleção dos vários adesivos dos candidatos. Assim. É que antigamente as campanhas eram muito mais vivas, assim, tinha... Sim, era podia uma dar coisa muito mais brinde, visual, assim, né? entendeu? Tinha showmício, Não, camiseta, tinha muita coisa, né? Então boné. isso empolgava, Os carros cara. eram cheios de adesivos, né? Era uma coisa muito... As ruas também, depois. E eu sempre me atraí muito por essa coisa visual, né? Se pegar agora essa história dos outdoor, dessa coisa também eu lembro que eu via aqueles cavaletes de campanha eleitoral na rua, achava legal e tal. Na TV, eu via aqueles jingles políticos e tal. E eu acabava... Cara, eu pensava em trabalhar com isso, de alguma forma. E daí eu liguei uma coisa com outra e tal. E eu falei, eu vou focar nisso aí. Foi então que daí eu ingressei na minha pós-graduação de comunicação pública. Que daí era tanto focado em trabalhar em órgãos públicos, assessoria de órgãos públicos, como também nessa área de assessoria política, né? E aí terminei e já engatei a minha especialização em marketing político. Então, assim, foi uma coisa que veio da infância e que me dava uma atração, assim, sabe? Uma coisa prazerosa em fazer. E eu falei, vou estudar para poder colocar em prática depois. Sim. Daí foi aí que eu fui engatando. Nessa época que você fez essa especialização, você estava na Adamo ainda? Tava na Adamo. Foi mais ou menos nos meses finais ali da minha passagem pela Adamo ali. E aí que as coisas foram pra prática, porque daí bem na sequência a Adamo foi contratada para fazer a primeira campanha do Kleber. E aí o pessoal lá sabia já que eu tava estudando essa área, e então foi a oportunidade perfeita para mim colocar em prática. Que era a primeira campanha que eu tava assim profissionalmente participando. E aí, assim, eu me joguei de corpo e alma, sabe? Então, tudo que eu podia fazer, acompanhar, eu queria, assim, sabe? Então, foi ali que eu comecei a literalmente trabalhar mais com essa área. É engraçado, até nunca me esqueço que daí eu tava tão empolgado que eu fazia coisas sem precisar, assim, sabe? Lembro que a gente começou a gravar os primeiros programas eleitorais, assim, com o Kleber, e eu escrevi roteiros, que ótimo, roteiros pro programa e tal. E o Kleber é assim, profissionalmente falando, ele é um produto muito bom de se trabalhar, assim. Porque ele cara, ele não precisa de roteiro. No improviso, assim, ele dá de 10 a 0. Então, eu fazia os roteiros e ele
não seguia nada, né, cara? E aí que eu fui aprendendo a como trabalhar com ele, e não só com ele, com outros políticos também. Sim. E que isso, e aí ficava até melhor. Porque o que a gente fazia com o disco roteirizado ficava muito engessado. E ele era bom fazendo o dele, assim, sabe? Às vezes se baseava em algumas coisas, claro, mas assim, não aquele coisa engessadinha. Não assim. seguia de maneira rígida. Entendeu? Então, assim, mas daí eu fui pegando e tal. E aí, naquela época, a lei eleitoral não permitia que... acho que foi a primeira campanha, uma das primeiras que podia usar redes sociais para campanha política. Que é tudo cheio de normas, cada ano muda. E a legislação. E aí, a legislação não permitia que fosse contratada uma empresa para isso, para cuidar de redes sociais na época. Só podia ser feito pessoa física, comitê do candidato, enfim, tal. E eu soube disso e tal, e eu cheguei pro Kleber e falei, você quer que eu cuide das gerencias das redes sociais? Por fora, assim, nada a ver com a agência, né, porque não podia. E... Não, vamos, depois a gente acerta. Não, eu falei, eu quero oportunidade, é o que eu gosto de fazer, eu estudei para isso, eu quero fazer. E foi um trabalho, apesar, claro que hoje, eu olhando para trás, tem muitas coisas assim que eu percebo que a gente evolui, né? Então, assim, tem coisas iniciais lá que hoje estariam muito melhores, mas na época foi um trabalho muito legal que foi feito, assim, sabe? Muito diferenciado. E que pesou muito, sabe? Você está falando da campanha de 2016, 2016, né? A primeira campanha. Onde, inclusive, o Kleber estava em terceiro lugar, né? E ele conseguiu virar esse resultado e vencer o candidato da situação, né? Sim. Então, foi digamos assim, uma grande vitória pela dificuldade que era, né? Começar em terceiro e vencer um candidato. Geralmente, o candidato de situação tem mais facilidade para se reeleger, né? E vocês conseguiram virar naquela época, né? Era a primeira campanha majoritária dele como cabeça de chapa. Então, assim, ele ainda tinha um certo grau de desconhecimento, apesar de ter sido vereador e tal, mas um certo grau de desconhecimento perante os outros. Então, era uma campanha difícil. E cara, só que foi muito estimulante, assim, porque foi subindo, de repente já estava em segundo e tal, e na reta final ninguém acreditava e ganhou, sabe? E quais foram as sacadas ali nessa estratégia para coisa... É uma pergunta difícil, assim, é difícil dizer uma coisa ou outra, assim, sabe? Acho que foram muitos fatores, assim, não foi só a comunicação digital, não foi só a TV, tiveram muitos apoios importantes também e tal. E como eu falei, ele é um produto muito bom de se trabalhar, então, assim, quando o candidato ajuda, as coisas vão, assim, sabe? Então, eu acho que foi algo que... Foi uma união de tudo, assim, sabe? Mas na parte das redes sociais era um trabalho muito presente, assim, sabe? Fazia uma coisa que... Não me lembro se os outros candidatos faziam na época, mas se faziam era muito raramente. De eu estar lá acompanhando um debate que estava acontecendo na TV, e a cada fala interessante que ele falava no debate, eu transcrevia, já montava um cardzinho, já colocava nas redes sociais. Então, assim, era um acompanhamento muito... Não passava nada, muito sabe? Intenso. Então, e tudo isso na base sabe, suando a camisa e querendo e tal. Então, assim, pra mim foi uma experiência fantástica, assim. E aí, quando veio a vitória, cara, ele ficou muito feliz, assim, falou que esse trabalho teve uma importância bacana, como outras coisas também tiveram e tal. E eu fiquei tão feliz ainda, quanto... Mais que ele, acho impossível, né? Mas eu fiquei muito feliz também pelo trabalho ter dado certo. E aí a gente foi criando lá, porque eu não conhecia muito bem ele até então. Foi ali que a gente começou a conhecer. E aí depois disso, foi estreitando os laços e tal. E eu até pensei, já continuando a história, aí tá a oportunidade de repente de eu começar a realmente entrar no meio. Porque eu já estava com a minha formação acadêmica concluída nessa área política e pública e tal. E eu queria trabalhar nessa área, porque assim, a agência trabalha com um pouco de tudo, em termos de segmentos. Isso é muito bom para você aprender e tal, mas também às vezes não é aquela área que você quer seguir. Sim. E eu pensei, começando a fazer os contatos aí, né? Tô começando a envolver com esses políticos e tal, então acho que é legal para você jogar teu nome nesse meio. E aí, quando ele ganhou a eleição e tal, a gente começou a conversar e surgiu o convite para trabalhar na prefeitura. Na verdade, assim, eu falei para ele, tu conheceu meu trabalho, eu quero trabalhar nessa área e tudo mais e tal. Se você achar que tem alguma coisa que eu me encaixo, que eu posso ajudar, enfim, a gente pode conversar. Porque não era nem pelo emprego em si, mas era porque eu queria entrar na área. E o motivo que eu entrei, assim, nunca foi por dinheiro, por qualquer outra coisa. Mas eu queria, assim, viver isso no meu dia a dia, trabalhar todo dia com política, com comunicação pública, que era o que eu gostava. E também
fazer contatos, né? Conhecer pessoas do meio, ficar conhecido no meio, porque eu pensava, poxa, investir nos meus estudos, né? Eu, sabe, me direcionei para isso, não faz sentido eu não ir para a prática. Então foi ali que começou, e daí eu fui para a prefeitura depois, tal, em fevereiro de 17, logo depois que ele assumiu a prefeitura. E tô lá até hoje. Sim, sim. E por conta da tua participação na prefeitura, você foi, digamos assim, lançado para um grande evento da cidade, que é um dos maiores eventos do sul do país, que é a Expobel, no qual você já coordenou a área de comunicação, inclusive, né? Que deve ser uma grande dor de cabeça, inclusive. Deve ser muito legal ver depois que está tudo pronto, funcionando. Sim. Mas deve dar uma trabalhada. Mas né? deve ser estressante, né? Como que foi essa experiência, Otávio? Cara, Coordenar a comunicação de algo do tamanho da Expobel. É mágico, assim, cara. É mágico, porque eu acho que para qualquer pessoa que mora em Beltrão, que de repente passou a vida toda aqui, tem uma relação muito grande com esse evento, né, cara? Sim, Eu lembro, assim, de eu indo lá ver stands, ver shows, enfim, desde criança, assim, e é uma coisa que mexe muito com a cidade, com a região inteira e tal. É um acontecimento muito único, não tem nada desse tamanho por aqui, eu acho. E aí, eu nunca imaginava que eu um dia poderia estar por trás disso tudo. E eu comecei a trabalhar ainda com o Expobel quando eu estava na Adamo ainda, que daí, estando na equipe lá, teve algumas edições que a Adamo cuidou da campanha e tal, então eu já tive umas participações dessa época, assim. Desde, assim, carregar tripé para gravar coisas lá dentro, até outras coisas, e foi indo. Até que daí fui para a prefeitura, e aí sempre tinha que ter algum representante da comunicação da prefeitura nessas reuniões, do comitê e tal, né? São várias entidades envolvidas, né? A sociedade rural, a prefeitura, a CEF e tal. Então tinha que ter meio que uma pessoa ou mais de cada entidade. E aí surgiu, né, teve as convocações para ir e tal. Eu lembro que da primeira vez eu cheguei pro Claudinei e tal, e eu falei, o Claudinei, né, pra quem não sabe, é o coordenador da comunicação lá da prefeitura e tal, meu superior direto, teve convite e tal, tu vai lá e tal. E o Claudinei, ele não é muito de reunião assim, né, cara, ele é um cara mais despachadão, então, pois é, não sei o quê. Eu tinha falado, não quer ir você lá? Mas eu na hora pulei, né? Não, vou, pode deixar. E aí comecei a frequentar, isso foi logo depois que eu entrei ali, ou seja, a primeira edição depois foi em 2018, então foi ali meados de 17 já. Comecei aos poucos aí participando, não conhecia muita galera do comitê gestor, mas fui aí criando vínculos também e tal. Aí na outra edição já me chamaram direto pra ir lá. Eu falei, vou avisar, né? Então mandando um convite pra reunião aqui. Não, pode ir. Fica tranquilo, pode ir, guri. Inclusive, acho que eu devo muito isso a ele, inclusive, né? Eu acho que ele não gosta muito de reunião, fiz favor pra ele de representar, mas a oportunidade que ele me deu foi muito maior do que isso. Sim. E foi indo, até que daí, na última edição agora, em 2022, que foi depois da pandemia, como é que eu vou dizer assim, que acalmou a pandemia, que voltou logo depois. Já sei lá, um dia meu nome apareceu no organograma lá como coordenação de marketing, nem sabia, ninguém me falou nada, assim. Coordenação de marketing, Otávio. Tá bom, né? E aí começou a vir as demandas, né, cara? E foi vindo, e enfim, é um estresse grande, acho que todo trabalho tem. Só que é um trabalho já tão bem desenhadinho, que já começa tanto tempo antes, a gente já tá trabalhando pro ano que vem aqui. Eu fui semana passada numa reunião lá. Não, fui segunda-feira agora, nessa semana. E é que já foram duas, na verdade, mas eu tô até confundindo o dia, porque já foram 2 reuniões só esse ano, só pensando no ano que vem. E aí, então começa tanto tempo antes, e é tão bem planejado, e tão bem... tanta gente envolvida que é estressante, mas é muito bem organizado ao mesmo tempo. Então tu consegue ir levando. Mas assim, são 10 dias intensos, assim, que você termina esgualepado, cara. E porque são várias funções, né, que acaba... Você coordena todo aquele processo pré, né, da comunicação desde o começo, quando é escolhida a agência que vai criar, né, as primeiras reuniões e vai indo e tal, depois aquela coisa mais próxima do evento, que aí tu tem que dar aquela acelerada, que é tudo uma curva, né, que vai subindo, a cobertura do evento em si, e aí acaba acumulando, porque daí nos dias do evento, além de acumular a função de coordenador de marketing, que daí nessa altura a campanha já está andando, assim, já é uma coisa mais consolidada. Mas aí tem as funções pela prefeitura também. E a prefeitura, de uns tempos para cá, desde a edição de 2020, se não me engano,
assumiu a área de entretenimento da feira, né? Por isso que daí começou a ser a feira gratuita e tal, não teve mais cobrança de ingresso. Então a prefeitura contrata as atrações e tal, a área de shows, e aí a gente que coordena essa parte. A gente, eu digo assim, né, muitas pessoas, né, Departamento de Cultura, enfim, né. E aí tem aquelas funções ali também, do que a prefeitura está coordenando especificamente. Então, assim, organizar a coletiva de imprensa, com o pessoal da imprensa ali nos dias de shows, sabe, cuidar com a cobertura dos mínimos detalhes, assim, de fotografia, de vídeo, de redes sociais e tal. Então, são dias intensos. Mas eu não trocaria isso por nada, assim, sabe? É um orgulho muito grande, assim, cara, e acho que foi um dos grandes presentes, assim, que eu ganhei nessa minha passagem profissional de uns anos pra cá, assim. Muito legal. Acho muito legal, assim, poder ter essa oportunidade. Porque é uma coisa que, além de contar no currículo, assim, uma experiência de vida, assim, que é, cara, o que você aprende, vive, as pessoas que tu conhece, as lembranças que ficam, não tem nada no mundo que pague isso. E é legal que tu não te encolhe, né, Otávio? Surge, tu vai, tu encara, né? Eu acho que sim, cara. Eu tenho, mas é até um defeito, eu tenho dificuldade de dizer não, sabe? Às vezes, quase tudo que me pedem, assim, se eu tiver no meu alcance, eu assumo, sabe? Otávio, temos outdoor pra colar sábado, 6 da manhã. Dá pra dar uma mãozinha? É que naquela época a minha escoliose não tava tão acentuada, agora eu tô um pouco... Sim, daí a idade vai pegando, né? Subir na escada é mais complicado. Mas, cara, eu, assim, se tá no meu alcance, eu vou fazendo, sabe? E porque... isso tem um lado ruim também, às vezes tem que saber dizer não, né? Mas, assim, enquanto fizer bem, a gente vai indo. Otávio, saindo um pouquinho do lado profissional, né, que a gente falou tanto até agora, vamos entrar num aspecto mais da tua vida pessoal, né, que você tem uma história aí bastante marcante envolvendo a sua noiva, a Ellen, né? Então a gente vai chegar nessa parte, digamos assim, mais pesada da história, mas eu gostaria que antes você contasse como vocês se conheceram, como que essa relação foi amadurecendo e como que chegou, inclusive, naquele lance de ter um pedido de casamento meio cinematográfico, né? Então, conta pra gente isso, Otávio. Então, vamos lá do começo, que a história realmente é longa. Assim, na real, eu conheci, mas eu já conhecia um pouco a Ellen nessa fase que eu oficialmente conheci. Eu vou detalhar. Quando a gente foi em 2015, eu tinha 19 para 20 anos, ela tinha 3 a menos, então eu tinha 16 para 17. A gente já se conhecia assim da cidade, meio de vista, de alguns anos atrás, tal, época de colégio, sem saber quem era. Inclusive, ela me contou isso depois que a gente começou a namorar, ela disse que até tinha, né, queria me achar, mas ela disse que até tinha uma quedinha por mim já antigamente. E nunca me falou nada. E eu sempre fui um cara um pouco tímido com mulher, assim, pelo menos nessa época, e talvez ainda seja. Mas, então, assim, nunca, talvez não tenha dado abertura, não sei, e ela nunca me falou, e, assim, tinha pouco contato, e passou o tempo, cada um seguiu sua vida. Até que nesse ano de 2015, comecinho de 2015, eu lembro perfeitamente do dia, assim, inclusive. Eu tava num compromisso de tarde, assim, e aí tinha um intervalinho entre uma coisa e outra. E eu tava com uma fome e tal, daí eu liguei pra um amigo meu, pro Felipe, inclusive tá quase formando médico lá em Goiânia, Felipe, um abração pra ele. E eu falei, cara, vamos comer alguma coisa aí? Tô com fome e tal, tá com tempo. Não, vamos, tal. Pegamos, fomos lá e tal, fomos na panificadora. E ela morava num prédio do lado da panificadora na época, a Ellen. Então ela ia muito ali, frequentava muito. E aí eu entrei lá no lugar e ela tava no balcão lá esperando pra pegar um lanche e tal. Daí quando eu vi, eu lembrei, eu sabia mais ou menos quem era, assim, né? E ela me conheceu também e tal. E aí, como é que tá? Tudo bem e tal? Conversamos uns 5 minutinhos, assim. Daí chegou o negócio dela, ela pegou e foi embora. E aí, seguia o dia ali e tal, não lembro se no mesmo dia, no dia seguinte, foi logo depois ali, eu pensei, cara, eu vou puxar um papo com essa guria aí. Nunca mais conversei e tal, não custa nada, né? Vamos jogar uma pedrinha, né? Vamos ver o que acontece, né? E aí eu chamei ela, nem que rede social que era na época, sei lá, Facebook. E aí, comecei a puxar um papo e tal, começou a relembrar algumas coisas e tal, assim. Não tinha muito o que relembrar, porque eu falei, como eu disse, não tinha tanta relação antes, mas assim, tinha algumas poucas lembranças. E aí, papo vai, papo vem, e de repente, quando a gente viu, a gente já marcou pra sair um dia e tal. A gente saiu, eu não sou tão bom com datas, mas nesse caso eu guardei bem, assim.
11 de abril de 2015, a gente saiu a primeira vez. Que inclusive foram 2 dias depois do aniversário dela, que o aniversário dela era dia 9. E aí a gente já começou a ficar junto e tal, e daí, na verdade, um mês depois, foi no dia 10 de maio, a gente oficializou o namoro. Um mês depois, assim. Então, foi muito rápido, assim, foi uma relação muito... Acho que quase todo relacionamento no começo já tem aquela efervescência. E nesse caso já foi assim mais ainda, foi uma identificação muito grande, assim, porque eu nunca tinha oficialmente namorado até então. Então, tinha tido algumas coisas mais informais, mas então nunca tinha, assim, chegado no nível daquela coisa de família e tal e tal. E com ela foi muito, assim, rápido, e porque era muito forte. E aí fomos, tal, e eu lembro que eu pedi ela em namoro num show do Humberto Gessinger, que teve aqui em Beltrão, lá no, acho que foi no Marabá, na época e tal. Tu marcou Pô, eu pra tava ir? lá. É, 2015. Olha só a coincidência. Baita show, inclusive, eu gosto muito dele. E aí, foi lá e tal, e a gente começou. E sempre passava muito tempo juntos, sabe? No começo era todo fim de semana, um ia na casa do outro e tal. Naquela época eu tava meio que morando com a minha avó lá em Marmeleiro, porque o meu avô tinha falecido mais ou menos um ano antes ali, 2014. E aí minha avó, casada com o avô, 50 anos e tal, a gente não quis deixar muito na mão, assim, ela teve dificuldade no começo, então eu e minha mãe fomos pra lá, inclusive. Praticamente morando, né? Claro, eu trabalhava o dia todo, era meio puxado, faculdade à noite, mas no pouco tempo que tava em casa, a casa era lá. E então ela ia pra lá, ficava lá comigo, eu ficava um pouco na casa dela aqui em Beltrão e tal. E foi todo final de semana, de repente alguns dias da semana também, de repente era quase todo dia, aquela coisa que vai indo. E aí seguiu o namoro, e daí no ano seguinte, 2016, com um ano e pouquinho de namoro, 1 ano e 2 meses, não lembro, a gente resolveu morar junto. E aí, ela era um pouco mais nova que eu, então assim, a gente ficou meio assim de dar aquela notícia pros pais, né, dela tá saindo de casa, né, sempre tem aquele sofrimento, assim. Mas, claro, sentiram um pouco a falta, mas aceitaram super bem, porque a gente já tava sempre junto, assim. E aí, cara, fomos morar junto, num apartamento ali e tal. E daí fomos aos poucos, assim, construindo as nossas coisas e tal. Assim, era tudo muito recente, ela tava... Que daí ela entrou na faculdade de publicidade também, inclusive. Ela sempre quis fazer algo na área da comunicação, também como eu, assim, no jornalismo e tal, ela pensava nisso. O pai dela, o pai de criação dela, né, que foi quem ela passou mais tempo, também era radialista, então ela tinha um contato com isso e tal. E aí, que é o Daltro Maronese, alguns aqui devem conhecer, aqui de Beltrão também, inclusive, teve programa em rádio há muitos anos. E aí, então, ela tinha esse contato e ela gostava também. E aí, mais ainda comigo, na época eu já cursava a faculdade, daí ela quis fazer também e foi. Então, e tanto que nos últimos 6 meses, eu acho, de faculdade meus, foram os primeiros 6 dela. Então a gente foi 6 meses juntos pra faculdade. Daí eu me formei e ela continuou. E se formou também e tal. E a gente começou até a fazer alguns trabalhos em conjunto, assim, porque como eu tava deixa eu ver, eu entrei na prefeitura em 2017. Um pouco depois eu entrei na prefeitura já. E antes estava na agência, então eu sempre tinha um trabalho fixo, assim. Então não tinha muito tempo para atender clientes por fora, assim. E ela, na época, até teve outros empregos e tal, mas começou a me ajudar também a atender clientes por fora e tal, nessa área da comunicação. Até que ela até saiu do emprego que ela tinha na época pra gente focar só nisso. Começou com a gente chama de urgência, né? Uma urgência, assim, uma coisa meio em casa, mas atendendo. E aí foi indo e tal, e ela, como ela também estava adquirindo esse conhecimento na faculdade e tal, já gostava. E aí fomos, né, crescendo juntos e tudo mais e tal. E foi, sem dúvida nenhuma, assim, a época mais feliz da minha vida, assim, porque a gente tem muita mania, né, cara? Isso até é uma coisa que eu critico, assim, eu critico e me coloco também no lugar de reclamar muito das coisas, né? E a gente tem as coisas que às vezes agradece pouco, assim. E eu, naquela época, eu me lembro bem, e eu não falo isso, assim, hoje por conta do que aconteceu, assim. Mas eu, na época, me lembro bem que eu, pra mim mesmo, eu, assim, ficava até meio no bom sentido, assustado, como tudo tava bem, entendeu? Eu falava, cara, como parece que minha vida se ajeitou rápido, eu tô com uma pessoa tudo que eu tá dando gosto. certo. Tipo isso, assim, falar pras pessoas e tal. E pra mim, assim, óbvio, tinha planos, assim, mas tava tudo ótimo, assim, eu só agradecia aquela época. Então foi muito bom, porque, assim, a gente se dava muito bem, assim, eu sei que todo mundo tem seus defeitos, eu também tinha os meus defeitos, e só que a gente se entendia tão bem, assim, que nada superava essa relação boa. Então, assim, não só como casal, mas também no trabalho, que a gente tinha essas coisas juntos, entre família, todo mundo
E eu sempre fui muito família, então, assim, às vezes é difícil a outra pessoa aceitar isso, e ela sempre foi muito família também, então, assim, era uma sintonia muito grande, assim, então, tudo funcionava muito bem, né? E aí, foi essa época, assim, que foi sensacional, né? Que daí a gente foi tocando. E a gente chega na questão do pedido de casamento, né? Que você me falou também. A gente já tava morando junto, mas ela ainda tinha muito aquele desejo de oficializar as coisas, né? Vocês já tinham quanto tempo ali de relacionamento? Já tava uns 3 anos 3 e pouco. Que aí a gente foi morar junto em 2016, ali em meados, e isso já pula pra 2019, quando aconteceu. E só que nesse tempo todo a gente já falava de oficializar as coisas e tal, porque ela tanto queria, assim, pra oficializar, mas também queria aquela coisa mais simbólica do pedido de casamento e tal, que ela gostaria. Eu, às vezes, até era meio relutante, falava, não precisa tudo isso, vamos casar direto, ou vamos, sei lá, entendeu? E ela falou, não, eu quero assim. E ela era muito tranquila, mas era uma das poucas coisas que ela exigia. Batia o pé. E aí, só que ela, às vezes eu brincava assim, vou pedir tal dia e tal, assim, e ela, não, ela queria uma coisa especial, assim, diferente, não era pra ser. Eu pensava, poxa, mas o que vai ter de diferente? E aí a gente tava com essa viagem marcada pra Argentina. Inclusive, muito por causa dela, porque assim, eu sempre fui meio desleixado com as coisas assim, e ela sempre muito de planejar. E a gente fez algumas viagens nesse período, e ela, sim, era absurdamente, assim, organizada com isso. De montar roteiro pra viagem, de pesquisar cada coisinha, cada item, tal. E nessa aí, que foi uma viagem grande, assim, de vários dias, e pra outro país, foi a mesma coisa. E aí surgiu, a gente ia passar alguns dias em Buenos Aires, e depois ia passar mais alguns dias em Bariloche. Que deu lá, quem conhece sabe, tem neve, uma coisa maravilhosa. E a gente foi na época do inverno, foi em agosto, assim, né, que tava ainda pegando essa época. E aí, tava tudo planejado, pensei, cara, tá aí o momento, né? Acho que se não for agora, é nunca, né? E daí a gente tinha contratado, também por ideia dela, que eu gostava muito disso, um fotógrafo lá em Bariloche pra acompanhar a gente num passeio lá, fazer umas fotos, nossa, uma coisa, né, ter uma lembrança mais profissional, assim. E era um brasileiro, inclusive. E eu pensei, mais um motivo, porque daí já vai ter até quem registrar isso aí, né, cara? Mas eu não contei pra ninguém. Daí beleza, comprei o anel de noivado, tal, tudo certinho. Daí eu pensava, cara, como é... E eu sou meio pessimista nesse lado, pensava, como é que eu vou esconder esse negócio, cara? Ela vai achar. Porque eu tinha que pôr em algum lugar, né, na mala, alguma coisa, e passava por aeroporto e tal. Algum momento ela vai mexer, que vai achar. Eu pensei em 1000 possibilidades, nem lembro o que eu fiz, mas eu levei em algum lugar. E aí ia ter um dia, que seria o dia do fotógrafo lá, que ia ter o passeio e tal. Eu estava preocupado como é que eu ia pegar na mala e colocar em algum lugar que ela também não visse, né, cara? Porque assim, eu pensei, cara, se eu conseguir estragar isso aqui agora, que vai ser talvez a maior surpresa pra fazer na minha vida, daí eu tenho que ganhar um prêmio. Beleza, daí consegui levar, esconder e tal, e foi passeio e tal. Não falei nem pro fotógrafo isso, pra ninguém. Eu não sei, talvez pra minha mãe, mas tipo, segredo absoluto, assim. Absoluto, eu queria que fosse muito surpresa. Uhum. Até o fotógrafo ficou surpreso na hora. Esqueceu de fotografar. Quase que ele perdeu o momento, não, verdade? Chocou o rapaz na hora. E aí, a gente foi pra esse passeio, nos cerros que chama lá, as montanhas de neve e tal. E eu não sabia bem que momento que ia ser, e eu já tava meio nervoso, e eu falei, vou achar um lugar que tenha um cenário legal, assim, né, tá. Era em Bariloche. Bariloche. Uhum. Aí, ele fazendo umas fotos, nossa, e tal, andando por lá e tal, até que de repente, num momento assim, eu me ajoelhei e falei, peguei o anel, o fotógrafo meio deu um pulo assim, meu Deus, já tentava ajeitar a lente, eu acho que eu deveria ter avisado, inclusive, essa é uma mancada minha, mas eu tava tão nervoso que acho que eu até esqueci. E aí, cara, ajoelhei e falei, quer casar comigo, lembra o que eu falei na época e tal, e ela desandou em choro na hora, assim, não conseguia responder, assim, sabe. E foi, tá, deixei as fotos, tem as fotos guardadas até hoje, algumas já foram publicadas até. E, enfim, daí esse foi o pedido. Daí a maior alegria do mundo e tal. Daí já foi começando a pensar nos próximos passos, né? E aí, curiosamente, vamos chamar assim, né? Talvez não seja a melhor palavra, mas 10 dias depois disso, a tua noiva adoeceu. Então, cara, é uma história muito complicada até hoje, né? Eu até tava falando aqui em off pra vocês que a minha grande preocupação, e até antes de entrar nesse assunto, quero deixar bem claro, assim, que é sempre ter muito respeito pela família, assim, sabe? Porque é um ponto delicado, a gente
eu não sou pai, eu não imagino o que é perder uma filha e tal, mas pra quem passa por isso deve ser horrível, né, cara? Então, Sim. assim, sempre com todo o respeito. Mas então, eu vou agora entrar nessa outra questão, que daí nós voltamos, tava tudo normal e tal, alegria total. Já começando até a planejar questões do casamento, como é que ia ser, acho que talvez pro próximo ano, enfim. E acho que até tinha meio que pensado numa data, não lembro exatamente agora. E, enfim, começou a pensar, planejar e tal. Minha vida seguiu normal naqueles dias. E aí, foi bem num final de semana, num sábado, no final de semana. Nós fomos ali num final de tarde ali, fomos fazer uma caminhada, a gente ia dar uma caminhada e tal. E aí fomos caminhando até a casa da mãe dela, que era uma certa distância até, assim. E daí ficamos lá mais um pouco, ela também, como eu disse, era muito família e tal, tinha 2 irmãos pequenos na época e tal. Era muito apegado e tudo mais, então a gente frequentava bastante. Fomos lá, daí ficamos lá, conversamos, desde que já ficamos pra jantar e tal e tal. E aí, na hora de voltar embora, a gente tinha ido caminhando e tal, daí eu falei, acho que eu vou chamar um aplicativo pra voltar, já tá meio tarde e tal, né, um carro de aplicativo. Eu lembro que ela me falou assim, não, vamos voltar caminhando de novo, que daí a gente pode aproveitar esse momento pra conversar e tal, não é toda hora que dá pra aproveitar esse momento e tal. Vamos insistir, vamos aproveitar esse momento. Beleza, daí voltamos caminhando, tudo normal. Aí fomos pra casa. Aí dormia, tudo normal e tal. Aí no dia seguinte, que era no domingo de manhã ela acordou e me falou, nossa, eu tô com uma dor de cabeça de novo, meu Deus, não tô bem. E aí, só que ela tinha já, até antes de me conhecer, já umas crises de enxaqueca, assim, que é uma coisa teoricamente comum, que muita gente tem. É corriqueiro. Muito corriqueiro, e ela tinha até feito já exames antes mesmo de me conhecer e tal, e até então não tinha sido detectado nada, assim, ó, era crise de enxaqueca mesmo, segundo os exames. E aí, então, assim, volta e meia ela tinha isso, e inclusive, às vezes, alguns dias de ir pro hospital, tem que tomar medicação na veia pra passar, assim. Quem tem sabe que às vezes só funciona com medicação. E daí ela falou, né, acordou, tava com uma dor de cabeça e tal. Eu falei, tá, mas é que nem sempre. Não sei, é uma dor forte e tal. Eu falei, tá, tenta descansar mais um pouco, sempre a gente fazia um protocolo assim, ver se não passa e tal. Se não passar, a gente vai pro médico daqui a pouco. Não, beleza. Daí passou mais um tempo, daí eu perguntei, daí melhorou? Não, tá doendo muito ainda, e hoje tá estranho, ela falou que tá diferente hoje, parece que é uma pressão, uma coisa diferente, assim. E eu percebi ela até meio zonza, assim, sabe, já, porque assim, a enxaqueca quando é muito forte, ela não é só a dor em si, só, ela afeta outras coisas. É um mal-estar, né? Mas ela tava muito zonza, assim, eu percebi que tinha algo diferente. Mas assim, na minha cabeça, até então, era uma questão da enxaqueca, né. Falei, não, vamos pro médico. E aí fomos pro hospital e tal, já percebi ela até no caminho, assim, bem zonza, assim, já. Mas beleza, fomos, logo foi atendida. E aí, deu entrada lá como cefaleia, que eles chamam, que é dor de cabeça. Sim. E foi pra medicação na veia, tal, com soro, como sempre acontecia quando ela ia. Daí ela entrou, fiquei esperando lá de fora, tal, na sala de medicação. E eu lembro que ela até mandou mensagem, mandou foto, tal, do soro, assim, era um soro grande, assim, ela até comentou, acho que vai demorar um pouco, o soro é bem grande, tal. Mas tô aqui e tal. E daí eu fui falando. Aí deu um tempo, ela não respondeu mais. Eu não lembro se eu tentei ligar e tal, mas não consegui mais contato com ela. E daí eu pensei, dormiu, né, medicação da sono, se volta e meia acontecia e tal, vou esperar um pouco, também não queria, eu sou muito aquela coisa de não ser inconveniente, eu não queria também atrapalhar o tratamento, assim. Sim. Vou esperar. Esperei, e parece assim, né, hoje olhando depois, assim, a percepção é que, apesar de ser uma espera meio chata, parece que aquele dia o tempo passou muito rápido, assim. Quando eu vi, já tinha, tava lá 2 horas esperando. E nada, assim, tal, eu falei, cara, eu vou fazer alguma coisa. Daí eu fui na recepção e tal, falei, tô com a Erin e tal, ela tá ali faz um tempo, eu não consigo contar, não sei se já terminou, se ela dormiu, se... quem que é, tal, pegou o nome, não, pode entrar, ela tá ali na sala de medicação e tal. Aí eu entrei, tinha até outras pessoas também ali próximas tomando medicação e tal, e ela tava numa cadeira assim, aparentemente dormindo, assim. E eu até cheguei perto e tal, mas daí quando eu cheguei perto, eu olhei melhor e falei, cara, mas tem alguma coisa estranha. Ela parece um pouco vermelha, assim, na parte do pescoço e tal. E eu na hora, será que não tem alguma reação do remédio, alguma coisa, né? Daí eu até chamei uma enfermeira, tá do lado, falou, eu não sei, ela tá dormindo aqui, mas aparentemente, não sei se tem alguma coisa errada. Ela olhou
Pois é, não sei se não deu alguma reação, alguma coisa, vamos levar pra médica ver. Tinha uma médica de plantão no dia lá, até eu às vezes esqueço o nome de todo mundo que foi envolvido, porque é tanta gente, mas foi uma pessoa muito importante, inclusive, naquele momento. E aí, foi levada pra médica e eu voltei lá pra fora esperar até que, né, que dava algum retorno. E nesse meio tempo, acho que até antes de eu entrar lá, eu já tinha falado com a minha mãe, que eu tava lá esperando com ela e tal, e acho que até com a mãe dela também. E aí nesse meio tempo, entre eu entrar e tal, e ela ir lá com a médica, a minha mãe e a mãe dela tinham chego lá no hospital. E daí quando eu desci lá pra fora, tal, estavam bem preocupados, falei, ó, uma médica tá vendo, tal. Aí deu um tempo, a médica foi ali fora, a sessão da família dela, então vem aqui um pouquinho e tal. Daí a médica falou, ó, é o seguinte, eu não sei bem o que aconteceu ainda, mas ela tava ali na medicação e tal, e a gente trouxe pra ver ela, e quando a gente viu, ela tava tendo uma parada respiratória. E ela entrou em coma. A gente conseguiu entubar ela, isso foi muito importante, inclusive. A muito custo conseguimos entubar, e ela, nesse momento, ela tá em coma e tem que ser transferida pra uma UTI imediatamente. E vamos fazer mais exames pra ver o que aconteceu realmente e tal, mas no momento o quadro era esse. E será que era uma UPA que ela tava? Isso, Tá. Que é qualquer procedimento inicial é feito assim, dessa é um forma, padrão, né? Aham. Então, né, foi um procedimento normal. E aí, a gente, obviamente, não imaginava a gravidade do que estava acontecendo. Claro. Né? E são casos que, infelizmente, acontecem bastante. E aí, ela foi pra UTI do Hospital São Francisco, na época, tinha um leito disponível, graças a Deus e tal. Inclusive, tinha um apoio muito grande do pessoal de lá e tal, até o prefeito Kleber, na época, também ficou muito preocupado e tal, quando eu comentei com ele o que estava acontecendo. Porque o hospital, naquela época, já estava sob intervenção, né? Então, era um hospital, teoricamente, público naquele momento. E era, ainda por coincidência, onde tinha vaga de UTI e tal, e acabou indo. E aí, quando ela chegou lá, tinha já um outro médico lá de plantão, e ele me chamou e falou, cara, acabei de fazer os primeiros exames nela aqui, assim, ó, ela tá com líquido na cabeça, tá com líquido no pulmão, e vou ser sincero contigo, a situação chegou aqui agora muito, muito, muito delicada. A gente vai colocar agora na UTI, deixar a medicação agir e tudo mais, entubar, mas eu vou ser sincero contigo, a situação é bem delicada. Ainda vamos investigar mais a fundo, mas o momento, a situação é essa. Uhum. E aquilo foi uma pancada, assim, porque assim, eu acho que essa questão, até já entrei em discussões com relação a isso, o do médico, né, porque o médico, às vezes, a pessoa fala, é muito direto, né, só que também, tu não pode enganar ninguém, né, tu tem que falar o que tem que acontecer, né, o que tá acontecendo. Então, foi o que o doutor me falou naquele momento. E ela foi pra UTI, já entrou em tratamento, medicação e tal, daí foi feita uma drenagem e tal, tudo que fosse necessário para ajudar naquele momento. Aí o Dr. Ricardo Pepe, que é neuro, inclusive especialista nessa parte, assumiu o caso e tal. Junto com ele tinha um outro médico que por coincidência eu até conhecia da minha época de adolescência, ele é um pouco mais velho que é o Andrei Zancan. Eu nem sei se ele tá em Beltrão ainda, mas enfim, na época ele tava lá no São Francisco também, até ele que fez esse procedimento de drenagem e tal, conversou um pouco comigo. E naquele momento não tinha muito o que fazer. Era o tratamento e era esperar. Sim. E a UTI é muito restrita também. Sim. E aí teve uma outra pessoa muito importante também, que eu acho que é muito importante citar nessa história, que é uma prima minha que eu tenho, que é a doutora Carla Bandeira, que é oftalmo. Uhum. E apesar de ser oftalmo, é médica também. Então ela conhece dessa área e tinha contato com os médicos e tal. E ela voluntariamente foi lá acompanhar muito de perto. Ela estava todo dia no hospital, conversava com os médicos, nos repassava algumas informações que eram possíveis e tal. E isso foi, se eu não me engano, 2 dias, assim. Visitamos ela na UTI algumas vezes, assim, muito rapidamente, como era permitido. E entre altos e baixos, que essas coisas são assim, foi seguindo esse tratamento. E aí teve até um dia que a Carla veio conversar comigo, ela me falou uma coisa também que eu nunca mais esqueci, assim, que ela falou assim, ó, eu vou tentar te explicar. O momento, assim, a Ellen, ela tá presa na terra, nesse momento, por um fiozinho muito fino. Uhum. Se agarre nesse fiozinho, faz tudo que você puder, mas a situação, tu tem que estar ciente. E aí, naqueles dias, assim, cara, foi, sem dúvida nenhuma, assim, a época os dias que eu mais tentei ter fé na vida, assim, sabe? Minha mãe me ajudou muito, assim, naquele momento, esteve muito presente. O meu pai acabou vindo pra cá depois também, que não morava aqui, né? Não mora ainda, então é um pouco mais difícil ter o acesso.
outras pessoas do trabalho também e tal. Então eu tive esse apoio e aí, eu lembro que eu fui, assim, nunca fui um religioso muito praticante, assim. Mas eu fui até em Morro do Cristo, cara. Eu pedia, assim, nunca pedi tanto por algo na minha vida como pra aquilo melhorar, passar, né? Sim. Mas aí, passaram esses 2 dias, mais ou menos. E aí teve um fim de tarde que a gente tava lá no hospital, ficava lá meio direto, mesmo sem necessidade, mas ficava, né? Essas coisas são assim. E aí ele tava lá com a mãe falou, vamos pra casa, dar uma descansada, jantar e tal. Vamos. Aí fomos pra casa. Lá, no caso, lá na minha avó, Marmeleira, que a gente tava na época. E aí, beleza. Cara, só quem passa por isso pra saber, assim, a gente não consegue nem se alimentar direito. E é muita agonia esses dias, assim. Então, assim, tentei, sabe? Tentei, assim, se desligar é impossível, mas tentei. Segui um pouco e tal. Minha mãe fez uma janta, uma coisa que eu gostava e tal. E aí eu comecei a jantar. E daí eu lembro que meu celular tocou. E eu lembro que eu vi que era um número de telefone fixo, assim. Só que no mesmo momento que o celular tocou, a minha mãe já pulou no celular, assim, e falou, não, deixa que eu atendo, tá jantando. E ela atendeu, sim. Não, tá bom, beleza. Ela falou, o pessoal do hospital ligou e pediu pra gente ir lá que o médico ia conversar com a gente. Aí na hora, assim, tu pensa o pior, mas também tem um lado teu que também tenta ser otimista, né? Ó, de repente, tu tenta manter um pouco acordou, de de esperança ali, repente né? teve alguma melhora, alguma evolução. Fomos pra lá, mas daí parece que no caminho começou, eu já tava, obviamente, bastante assustado, agoniado. Fui com a minha mãe, né? E aí parece que no caminho já meio que começou, assim, a me cair uma ficha, né? Eu não me lembro disso, eu não lembro se foi na ida ou na volta, assim, mas ser bem sincero, minha mãe conta essa história, mas eu tava, acho que tão abalado que eu não me lembro disso, assim. Mas a mãe fala, assim, que ela nunca me viu tão... não sei se é um desespero, enfim, mas daquele jeito, assim, sabe? Tipo assim, de tá batendo, assim, no painel do carro e, meu Deus, não pode estar acontecendo isso, não pode, não, pelo amor de Deus, porque todo mundo sabia o quanto aquilo tava sendo especial pra mim, a importância que tinha na minha vida, assim. Porque acho que todo relacionamento tem, mas ali era uma coisa, não é porque era meu, mas era algo diferente, e quem convivia, me fala isso até hoje, inclusive, que inclusive fala assim, que não é por ter perdido alguém, mas era porque a relação era muito diferente, e quem convivia sabia disso. E aí fomos pra lá, tinha já um outro médico no plantão, e daí ele falou, é o seguinte, sabe como é que tá indo o tratamento dela e tal. Ela teve hoje, durante o dia, algumas paradas respiratórias, a gente até não chegou a comentar. A gente reanimava e voltava, e reanimava e voltava, até que chegou uma agora à noite, ela teve outra parada respiratória e não voltou mais. E é isso que aconteceu. E aí, na hora, assim, cara... não sabe, não precisa explicar com palavras o que se passa, né? Mas eu lembro que eu falei assim, cara, a primeira coisa que eu falei assim pro médico de uma equipe de enfermagem, assim, eu falei, cara, a gente tinha noivado há 10 dias. Eu falei assim, e na hora assim deu um silêncio na sala. Eles paralisaram, assim, parece. E aí tinha uma missão muito difícil que era falar com a mãe dela, né? Muito difícil. Só que eu só mandei uma mensagem assim, eu falei, né, se a Nani estiver assistindo, um beijão pra ela. Saudade deles todos lá, a Nani, o Cauê, a Ana, são os filhos dela também, o Nilton, que é o marido dela. Que sempre foram família também pra mim, são até hoje. E aí eu mandei mensagem, falei, Nani, eu tô aqui no hospital e preciso que você venha aqui. Falei, tipo, só isso. E ela também já imagina, já entende as coisas. Tanto que lembra que ela chegou, lembra dela vindo no corredor, assim, e eu já tava muito mal, assim, já muito aos prantos, assim, e não precisa nem falar nada, né? Ela já entendeu, já... Sim. E foi isso, cara, e daí, enfim, daí foi um momento, assim, diferente. Eu nunca imaginava, assim, eu já tinha pensado, eu sou muito, às vezes, de antecipar o futuro, assim. Às vezes até isso é um pouco de ansiedade, eu acho. E eu já tinha pensado em 1000 coisas na vida, mas eu nunca tinha imaginado isso acontecer. E naquela situação. Então foi algo muito, muito assim, parecia que era um pesadelo, assim. Sim. De verdade. E você estava vivendo um sonho até então. E que reviravolta. E de repente estava no meio de um pesadelo, né? Em muito pouco tempo, né, cara? E aí, depois disso, aí, claro, assim, eu tive um apoio muito, muito grande, assim, de pessoas amigos que eu não via há muito tempo, que me ligaram, que vieram de outras cidades, que vieram pra cá, que vieram me visitar.
família, nem precisa dizer também, de todos os mais diferentes lugares e níveis de proximidade. Trabalho, assim, também as pessoas trabalhavam comigo, assim, desde eu já tava na prefeitura, desde do prefeito até pessoas, sabe, de outras funções lá dentro, assim, todo mundo, assim, veio dar o apoio. Cara, foi uma cidade foi uma situação que eu não tinha, talvez não tenha noção até hoje do quanto mexeu com a comunidade em si, com a cidade, com as pessoas. Tanto que até hoje tem pessoas que eu conheço e que ele fala assim, não, eu já te conhecia por causa dessa história, porque eu ouvi falar, porque alguém me falou. E pessoas que falaram assim, e eu fiquei muito mal na época. E eu nem te conhecia, entendeu? Então, porque assim, cara, eu sempre tive muita coisa de escrever, né? E aí logo depois que aconteceu, eu escrevi um texto, cara, que esses dias eu até achei arquivado em algum bloco de notas aí. E, cara, eu mesmo fiquei chocado quando eu li, assim, reli o meu texto, assim, sobre o que tinha acontecido, assim. Foi logo a primeira coisa que eu escrevi depois que aconteceu. E teve muita gente que me falou que leu esse texto, cara, e chorou horrores, assim. Então, acabou sendo conhecido, assim, e eu, sabe, tinha minha participação. Bom, vocês sabem, assim, quem às vezes é envolvido com comunicação, com imprensa, já tem uma certa visibilidade, então, assim, as coisas correm mais rápido, assim. E, cara, e foi isso que aconteceu. E daí, ali pra frente, a vida mudou, né? Tudo foi do zerado. Eu acho que tem outro ponto aí, né, Otávio, que naquele momento que vocês estavam vivendo o sonho, vocês compartilharam muita coisa nas redes sociais, né? Então as pessoas estavam vivendo, de certa maneira, junto com vocês, esse sonho, né? Sim. E acredito até que quando vocês chegaram aqui, vocês continuaram, porque uma viagem dessas tem muita foto para mostrar, se quiser, né? E então as pessoas estavam vivendo, de certa maneira, junto com vocês esse sonho, elas se integraram. Sim, torcendo, né? Por aquilo. Né? Sim, acompanhando, né? Sim. E então o impacto foi geral, né? Pegou todo mundo que viu essas cenas que vocês compartilharam. Sim. Parecia assim que, olha, vamos ver que desfecho legal vem aí, né? Daqui a pouco vai ter casamento deles. E o que aconteceu pegou todo mundo de surpresa, né? Ninguém esperava. Até porque as pessoas de fora nem sabiam aí, nem talvez que ela tivesse sido internada, nada disso. Era uma coisa muito rápida. Sim. Então, sim, foi uma coisa que ficou na memória da cidade, né? As pessoas lembram muito desse fato. E a gente quer saber, Otávio, como que você superou isso, como que você conseguiu sair, porque imagina, você estava levanta depois vivendo, né, num apartamento, numa casa com ela, então tem muita lembrança, tem muita coisa, né, tá tudo muito vivo, foi tudo muito rápido. Como é que você conseguiu superar isso, Otávio? Se é que a gente pode chamar assim, né, porque no momento inicial não é nem superar, é meio que sobreviver a isso, né? Exatamente, essa é a palavra. Assim, a gente, além da convivência natural, a gente era muito ligado, assim, de estar sempre se falando e trocando ideia e compartilhando coisas. Então, assim, era uma ligação realmente muito forte. Então, eu era muito acostumado com isso no dia a dia. Era meio que impensável viver sem ter essa presença dela ali. E tanto que, depois que aconteceu, eu nunca mais voltei para o apartamento que eu morava. Nunca mais entrei. Eu saí aquele dia que ela foi pro hospital, que eu contei antes aqui, e nunca mais voltei. Depois foi a minha mãe e outras pessoas lá pra tirar as minhas coisas, mudança e tal, porque eu nunca mais tive coragem de voltar. É muito pesado na época, assim. E tanto que até quando eu ia, nessa época ali, visitar a família dela e tal, por um lado, assim, eu queria ir pelo carinho que eu deveria ter com eles também, como eles comigo, mas por outro lado, eu até falei isso na época, me trazia um certo sofrimento, assim, porque era muita lembrança, cara. Era pessoas falando toda hora, assim, sabe? E às vezes tu tá... E as pessoas não fazem assim por mal, às vezes, mas às vezes tu tá começando a dar uma respirada e alguém... Viu? E como é que tu tá? E aí volta aquilo na cabeça. Exatamente. E tem o inverso também, porque às vezes você não consegue nem consolar a si mesmo e você se vê no papel de consolar os outros, porque é uma coisa que envolve muita gente, né? Principalmente a família. E eu sempre deixei isso muito claro, que assim, pela relação, pela convivência, foi uma coisa assim... muito chocante, mas eu não sei como é, mas eu imagino que não supera a dor de uma mãe e de um pai. Sim. Então, assim, eu sempre deixei muito claro que quando vinham falar comigo, eu citava isso. Porque eu acho que é só quem é pra saber, assim. E aí, no começo, sim, eu fiquei muito perdido.
Eu não sabia o que eu ia fazer, assim, sabe? Tanto que eu fiquei daí lá com a minha avó e minha mãe, marmeleiro na época. E como eu tava sempre acostumado em estar com alguém, eu tive muita dificuldade, assim, em fazer as coisas sozinho, sabe? Me dava muito um vazio, assim, de... Tanto que eu vinha trabalhar de manhã e eu poderia ficar almoçando por aqui e tal. Não, eu voltava pro marmeleiro pra almoçar com eles, porque eu não queria almoçar sozinho. Sim. Então, assim, é uma coisa que eu sempre tive comigo e nessa época acho que mais ainda, assim, sabe? Hoje em dia, com mais maturidade, eu superei mais, mas nessa época foi muito decisivo. E aí fui tentando, sabe, me distrair e tal, a gente vai buscando soluções, mas tem coisas que funcionam, tem coisas que não funcionam. Eu acho que as pessoas, os amigos são muito importantes nesse momento, assim, Muito sabe? cruciais, né? É claro que às vezes, assim, o amigo às vezes quer te animar, quer fazer, mas às vezes tu não tá na vibe, mas qualquer ajuda é bem-vinda pra você pelo menos tentar, assim, e família e tal. E assim, fui tentando, sabe? O trabalho acho que me ajudou muito, assim, sabe? Eu ia te perguntar isso, né? É. Que geralmente a gente se refugia um pouco no trabalho, né? Ele é Sim. uma das nossas bases e é uma coisa que faz você esquecer um pouco do que está ao Sim. redor, né? O luto é um momento em que você para de se movimentar, né? O Sim. luto você precisa parar e sentir aquilo, mas a retomada da movimentação ela é necessária e normalmente ela é pelo trabalho, né? O Sim. trabalho ele vai fazendo com que tu te reorganize nesse sentido. Total. Depois o resto vai acontecendo também, né? E eu, assim, eu lembro que nos primeiros dias, assim, eu acordava e eu ainda torcia pra aquilo não ser verdade, sabe? Sim. Porque não era só... Aquela esperança de acordar do pesadelo, É. né? Não era só a tristeza, eu acho que era aquela coisa de você estar incrédulo, assim. Era muito fora da realidade, tá? Sim. A gravidade da coisa. Uhum. Então, assim, mas fui tocando, sabe? Fui tocando, acho que o trabalho ajudou. Eu fiquei uns dias meio em off, mas daí eu pensei em uma altura, cara, tem que voltar, né? Uhum. A vida tem que seguir. E algumas coisas, assim, eu busquei muitas formas de tentar. Eu me considero um cara muito resiliente, assim. De sempre tentar achar formas de melhorar as coisas. E aí, cara, eu vi muita coisa, assim, na época de espiritismo, assim, conselho de outras pessoas que passaram por algo parecido. Conversei muito, acho que isso é muito bom nessa época, se você tentar ouvir Sim. outras histórias e tal. E algumas coisas foram me confortando, assim, sabe? E como ninguém me deixou muito sozinho, assim, acho que isso, por um lado, assim, ajudou muito. E aí, eu comecei a pensar que, cara, isso é muito de cada um de acreditar, assim, mas acho que tudo tem um motivo pra acontecer, assim. Seja algo bom ou algo ruim. Uhum. Sempre, nunca é por acaso, assim. E se isso aconteceu, é uma coisa ainda mais tão inesperada, assim, é porque tinha um motivo. E se eu fiquei aqui, eu pensava assim na época, é porque eu tenho algo pra fazer ainda, e porque não foi comigo, foi com ela, enfim, isso começou a meio que me confortar, assim, sabe? Uhum. Então, assim, eu acho que eu até me surpreendo, assim, porque eu acho que eu fui, assim, muito resiliente nessa época. Tem gente que me encontra hoje, ou mais perto dessa época, que me fala assim, cara, a gente tinha muito medo que fosse acontecer contigo. Uhum. Sim. Porque foi algo muito forte. E gente que fala assim, ó, tu foi muito forte. Porque eu achei, logo eu consegui já que nem tu falou, superar é impossível, assim, cara. Às vezes me perguntam agora que já passou alguns anos, né? Como é que tá isso aí e tal. Eu acho que nunca é superado. Tu te acostuma, né? É. Acho que é uma Porque, coisa mais assim, nesse sentido. a dor vai se transformando, né? Uhum. Ela vai se transformando naquela coisa incômoda do começo, ela vai se transformando em algo mais leve. Uhum. Numa saudade boa, talvez. Uhum. Eu tenho, obviamente, muita saudade dessa época, muitas boas lembranças e tudo mais. Mas tu aprende, assim, a conviver e não deixar aquilo te fazer mal. Exatamente isso. Entendeu? Diria que todo mundo que já perdeu alguém muito importante é como se fosse uma sujeira no óculos, entende? Uhum. Tu consegue olhar, tu consegue viver, mas a hora que tu quiser, Uhum. a sujeira Ela tá ali, né? tá ali, Uhum. né? É mais ou menos nesse sentido, né? E eu já tive fases mais, assim, de relembrar mais, fases que eu tava mais focado em outras coisas, que eu não tava tão nisso, assim. Mas volta e meia, assim, cara, eu gosto e não me faz mal, assim, de pegar e olhar lembranças antigas, assim, coisas que ela escreveu. E ela era muito de registrar as coisas, assim, de fazer coisas à mão ou de escrever digitalmente, fotos e tal. Então, assim, não me faz mal, sabe? Ao contrário, me faz bem, assim, sabe? Eu me sinto muito sortudo, se essa é a palavra, de ter tido essa experiência. Sim. Porque até é uma coisa que as pessoas me falaram, assim, cara, poucas pessoas tiveram uma relação como vocês tiveram.
E olha que sorte tu teve. Então, assim, eu aprendi muito com isso. Eu acho que é uma coisa que eu tenho muito orgulho de ter passado e tal. Óbvio que esse desfecho é muito doloroso, mas, assim, vendo pelo lado bom, é uma coisa que também me faz bem, assim, sabe? Por ter tido a oportunidade. Me preenche muito. Claro, claro. Em toda perda desse tipo, a gente já fala uma perda, né? É que a gente não consegue olhar para aquilo que ganhou naquele período, naquele momento. Né? Então, a gente sempre acaba olhando para a própria dor. Mas com alguma distância você consegue ver que, pelo menos durante aquele período, você ganhou alguma coisa, né? Você só com a distância, momentos, né? É só com a distância. E eu, assim, por incrível que pareça, eu não pensei em me entregar em nenhum momento, assim, depois disso aí. Então, assim, foi ali que eu percebi essa questão da resiliência, porque, assim, chegou um momento que eu precisava quase que desesperadamente achar formas de ficar melhor. Não digo de esquecer, mas de me distrair um pouco daquilo, porque eu sabia que não ia adiantar. Não ia adiantar ficar ali, porque as coisas tinham acontecido. Então, é claro que, assim, tiveram decisões acertadas e erradas do que fazer naquele momento, assim. Mas assim, o importante é que eu segui, que tudo foi aprendizado e consegui tocar a vida, assim, sem nunca apagar. Mas consegui, assim, seguir minha vida do meu jeito. E tive outros momentos também complicados, logo depois eu perdi minha avó também, como eu falei antes, muito importante, foram meses depois. E foi também do nada. Então, assim... Outra pancada. Outra pancada, entendeu? Então, a gente vai criando casca, como fala, né? Você tomou 3, né, Otávio? Porque você, um pouco antes, tinha perdido teu avô, né? Meu avô, daí... Aí a Ellen e depois a avó. Depois a avó. E eram, tipo assim, 3 pessoas muito, muito, muito importantes pra mim, assim. Muito. Estavam, sem dúvida nenhuma, no hall principal, assim. Então, foi pancada grande. Nossa. E aí, depois de tudo isso, Otávio, como se reorganizar, pensar em planos futuros, olhar pra frente de novo? Então, assim, muita coisa aconteceu de lá pra cá, assim, né, do ponto de vista pessoal, profissional, tive outros relacionamentos depois e tal, mas, assim, eu acho que tudo, desde essa época pra cá, foi muito aprendizado, assim, sabe? Então, assim, eu aprendi a lidar mais com as coisas, aprendi, assim, a me conhecer melhor, né, aquela questão do autoconhecimento. Então, mas aí teve uma lição, tu até falou de planos futuros e tal, uma lição que eu, sem dúvida nenhuma, eu aprendi muito nesse episódio, assim, que é aquela coisa do viver um dia de cada vez, sabe? Porque é um momento que eu tinha muitos planos e do dia pra noite tudo aquilo não foi mais possível, entendeu? Então, assim, não que eu não tenha objetivos e tal, assim, claro que eu tenho, mas, assim, de lá pra cá eu vivo com a ciência de que nada é certo. De que tudo pode mudar pra bem ou pra mal a qualquer momento. Sim. Então, assim, quando me perguntam de planos e tal, assim, aquela coisa de... Tenho, mas eu sei que eu tenho que ter essa certeza de que... De viver mais o presente mesmo, né? Às vezes me pego pensando no futuro, mas eu sei no fundinho, assim, que eu preciso fazer isso, porque senão não tem lição mais latente que a vida me deu do que essa, né? É que essas perdas trazem essa outra noção, né, Otávio, que é de... quando eu perdi minha mãe, foi uma reviravolta nesse sentido, assim, de que, tá, e aí, o que eu organizo daqui pra frente, né? Então eu mudei muito sobre questões de rotina de trabalho, de rotina de lazer, sabe, de colocar em prática coisas que eu queria muito e ficava, não, agora eu preciso trabalhar muito para depois. Então eu reorganizei muito isso, que é de fato o que tu tá falando, né? É poder, vamos apreciar mais o que tá acontecendo agora, né? Sim. Cara, e a gente tá aqui, assim, até um papo meio filosófico, assim, mas tudo é muito aprendizado, assim, sabe? A gente muda muito com essas pancadas, assim. Sim, precisamos saber aprender com as pancadas. Né? Todo mundo vê, assim, muito o lado ruim da coisa, e óbvio que é o principal, mas também eu tento ser positivo, assim, e ver o que tu aprende, sabe? E eu assim, amadureci muito, e sempre tenho que aprender, né? Sim. Eu, assim, de um tempo pra cá... eu percebi que, assim, eu até tinha coisas que, sabe, teve alguns sentimentos até que eu acho que vieram meio atrasados em mim, assim. Talvez na época eu não senti tanto algumas coisas que vieram anos depois, entendeu? Sabe aquela coisa da dor? Talvez na época tu tenta meio dar aquela tapada e pra seguir a vida, mas depois aquilo vem. Não, vem, isso com certeza. Tudo que tu soterrar num momento como esse, em algum momento retorna. Cara, e eu tive, assim... Não há muito tempo atrás, assim, no ano passado ali, um pouco mais talvez, eu tive um momento, assim, muito, muito complicado, assim, do ponto de vista
psicológico, assim, sabe? Me senti, assim, muito ansioso, uma época ali pós-pandemia, que a pandemia acho que ajudou muito nisso também. E eu acho que, e eu desconfio que tem muito a ver com isso que ficou soterrado ali. Sim. Tanto que mandei por outro lado, e aí vindo do lado bom de novo, foi quando eu falei, não, cara, mas eu vou cuidar disso. Fui fazer terapia, busquei outras formas enfim, de colaborar com essa questão. E superei até coisas básicas, assim, que eu sofria comigo mesmo, superei por causa disso, sabe? Então, assim, foi meio que um empurrãozinho que eu tive pra poder melhorar como pessoa, como profissional, talvez. Então, tudo isso... Reverbera em tudo, né? Então, assim, nunca tá tudo resolvido. A gente sempre tem o que melhorar, o que aprender, às vezes as coisas aparecem depois. Mas é mais ou menos por aí. Otávio, baseado na tua experiência, que conselho você daria para as pessoas que estão passando por essas situações difíceis que causam uma reviravolta e que exigem digamos assim, um renascimento? Exige que você encontre forças para recomeçar. Cara, é muito difícil falar disso, porque assim, tem uma palavra que eu acho muito bonita, cara, que é pouco usada e que é pouco entendido o significado, que é a tal da empatia, né, cara? Você se colocar no lugar do outro. Isso é uma coisa que faz muita falta hoje em dia nas pessoas. É uma das grandes dificuldades do nosso mundo. As pessoas, ninguém mais escuta ninguém, todo mundo quer falar mais alto e todo mundo se coloca no lugar do outro. E é uma coisa que naturalmente eu tento praticar muito, sabe? Eu sempre tento me imaginar, quase que sem querer, assim, na situação da pessoa. E eu sei, baseado nisso, que cada situação é diferente. Exatamente. Então é impossível tu dar um conselho genérico, assim, pra todo mundo. Sim. Mas, assim, algumas coisas que pra mim funcionaram, assim, como eu citei, eu acho que você tentar ouvir outras pessoas, conversar, se abrir um pouco, sabe? Eu sei que tem pessoas que têm mais dificuldade com isso. Eu até, às vezes, que sou aberto até demais, transparente até demais, acho que eu falo muito, assim, o que eu penso para as pessoas que estão na minha volta. Mas quem puder tentar, assim, eu acho que é muito bom, sabe? Tu deixar alguém te dar um conselho, tu buscar uma terapia, eu acho que faz... Tem uma coisa que eu vi uma vez, Érico, até tu deve saber, que a terapia não é uma necessidade, é um presente que tu dá pra si mesmo. Porque é muito bom, cara. É uma coisa assim, você ter a oportunidade de você desabafar. Então isso é uma coisa que eu aconselho ainda tem também. muito preconceito em relação a isso, mas de fato é um momento em que tu vai lá e... Assim, no simples fato de tu deixar a tua fala fluir, tu aprende muito de ti mesmo, Sim. né? E como isso reverbera na continuidade da vida. Né? Não, e tu sai leve, cara. Tu sai assim, parece que tu sai com respostas pra um monte de coisa que tu tava em dúvida, assim, sabe? Então é muito bacana. Então é uma coisa que eu indico, tu conversar com pessoas, tu se abrir, tu ouvir histórias parecidas com as tuas. Sim. Compartilhar também. Eu acho que tudo isso, sim, é muito do ser humano, assim, sabe? E sim, buscar coisas que fazem bem, né? Sim, não. São dicas ótimas. A felicidade é uma coisa que eu acredito que tem que... Não é naturalmente, você tem que buscar o que te faz feliz. Nada cai do céu, assim. São poucos momentos na vida em que tu percebe que surgiu uma felicidade totalmente genuína, né? Não foi tu quem pensou assim, eu gosto de fazer isso, então eu vou fazer, e a sensação me acompanha. Né? Não. São poucos momentos em que isso simplesmente emerge. Quando vem, é importantíssimo que se aproveite, mas Com certeza. na maioria das vezes precisa de uma construção, né? Tu precisa saber que aquilo faz sentido e correr atrás, né? E cada um sabe de si, assim, né? Porque é muito particular isso, muito né? particular. Eu sou um cara muito de frase, assim, gosto muito de frase, não é à toa que eu sou redator, assim, eu acho que às vezes tem frases que tem muito impacto, assim. E tem uma frase do Saramago, do escritor, que, não sei se é exatamente assim, mas é algo parecido, que é que nós temos algo dentro de nós que não tem nome, e isso é o que somos. Então, não tem como explicar, a gente tem alguma coisa que a gente tem que buscar o que faz bem, o que faz feliz, e ser a gente mesmo, assim. Então é muito particular de cada um. Mas acho que é mais ou menos por aí os conselhos. Não, mas dentro dessa coisa do que é particular, eu gosto de pensar que existe um termômetro muito bom para te saber que você está num momento de felicidade, que é de quando tu olha para o relógio e pensa, já está acabando. Normalmente a gente está naquela pressa, né, de, não vê a hora de acabar, não vê a hora de ir, né? Um exemplo muito bom para mim é quando minha banda tá tocando, o show tá acontecendo, e eu olho pro repertório e vejo que faltam, sei lá, 2, 3 músicas para acabar o show. É o momento em que tá chegando no final, né? Então, isso é diferente de quando tu olha e pensa, tá quase acabando, que bom, né? É um bom termômetro para saber que você tá fazendo uma coisa divertida e que tu tá tendo um momento de felicidade. Né? Não tinha pensado nisso, mas é verdade. Faz todo sentido. Também gostei da ideia. Achei legal. Viu só? Talvez saia um texto.
Olha aí. Bom pensamento. Boa ideia. Precisamos voltar a escrever, né? Pois é, cara, eu tava falando, eu cheguei aqui que eu já levei uns puxões de orelha, né? Daí eu falei, esses dias eu encontrei o Badier Vicaro lá do JB, eu falei, ô Badier, estão sentindo minha falta lá, que eu tô meio ausente. Ah, cara, tá tendo protestos aqui na frente, pessoas com faixa, volta a escrever. Tá... Não, eu vou pensar um pouco melhor. Falta, então. Né? Não, mas eu quando encontro o Ivo é isso, né? Eu encontro o Ivo no mercado assim, e aí, tá escrevendo? Vamos escrever, né? Sim. É mais ou menos assim. Mas é que eu não sei vocês, mas eu tenho uma coisa assim, eu tenho dificuldade de fazer texto encomendado, assim, sabe? Por mais que eu trabalhe com isso, mas é diferente. Mas quando é alguma coisa pra coluna de jornal, tenta ser algo muito genuíno, assim. Não, exatamente. E tem que surgir, entendeu? Então, às vezes, se não surge, eu não faço. E às vezes, claro, por falta de tempo. Não, mas eu senti exatamente isso, porque uma vez era toda quinta-feira entregava um texto, né? Toda quinta-feira, e acho que no começo, por muito tempo, tinha uma certa facilidade, assim, que era pá, né? Vinha a ideia e o texto saía. Às vezes eu tinha 3 textos prontos, assim, pra ir largando durante a... Mas aí, de repente, vem isso, né? Pô, a hora que a coisa parece que ela se encaixa em trabalho, tu tem que ter uma ideia pra fazer um texto pra poder publicar. Aí eu fui vendo que eu não tava muito satisfeito com o que tava saindo, né? Então, prefiro essa modalidade que é de, pô, surgiu a ideia, vamos sair um texto, então. Porque deixar vir, né? Eu particularmente gosto muito de coisas que passam mensagem, assim, sabe? Quando se fala em música, em filme, em série. Sim. Que gênero tu gosta? Eu gosto de qualquer gênero, mas que te deu causa uma reflexão. Exatamente. Né? Eu gosto de coisas assim, sabe? Então, assim, não gosto de coisa muito... às vezes, quando eu tava na presidência da BI, até que eu passei 2 gestões lá, inclusive, que é, pra quem não sabe, a Associação Beltronense de Imprensa. Aí eu tinha mais encontros com os pessoal da imprensa, do jornal e tal. Então, assim, a gente sempre tinha aquela cobrança e tal. Ô, presidente, não sei o que eu falava na época, né? Mas semana passada não mandou o texto, não sei o que, não sei o que. Mas aí depois eu fui explicando um pouco melhor e eles até entenderam que é uma coisa genuína mas do tem que ser mesmo, tem que ser. É diferente de você, preciso de um texto aqui um pouco mais técnico para o meu Instagram, não sei o que. Beleza, né? Isso é uma coisa. Sim. Agora, esse texto genuíno, ele tem que deixar vir, né? Eu acredito que depois desse discurso de vocês, até os manifestantes vão sair lá da frente do jornal. Não, eu acho que sim, né? Convenceu, acho que sim, né, cara? Acho que eles vão pra casa agora. Eles vão descansar. Juntando isso com o frio agora no inverno, acho que eles vão se desmotivar. Esse somatório aí vai dar uma tranquilidade pro pessoal. Sim. O Luciano trabalhar com um pouco mais de tranquilidade lá, né? Obrigado por esse espaço para poder esclarecer até para eles. Né? Não. Fãs, né? Isso aí. Isso aí. Muito bem. Vamos pra hora do brodo? Vamos. Pra hora da broderagem. Gostou dessa? Dá pra cortar essa parte? É que não deixa de ser uma broderagem, né, cara? A hora que tu indica um mas amigo... o nome vem daí ou não? Não. Não vem daí. Tá. Não vem daí. Do brodo do É, o brodo Inclusive, mesmo. quem eu sei que adora, eu não lembro se ele falou aqui, mas quem eu sei que adora brodo é o prefeito Cleber Fontana, né? Ah, é? Pô, adora. Não, acho que ele não revelou. Ele não é muito de revelar esses aspectos pessoais. Então né? fui eu agora que falei. Inclusive, ele vai cortar o cabelo numa barbearia aí. E que volta e meia o pessoal na barbearia no inverno faz brodo. Eu já vi já colocou até foto em rede social, acho, tomando brodo lá. Diz ele que gosta muito. Eu nunca comi, eu acho, sabe? Não mencionou. Eu também não. Acho que nunca comi Na brodo. verdade, eu não conheci. Então foi tua ideia, Luciano. Foi ideia do Luciano. Então vamos lá, hora do brodo. Vai lá. Tu quer fazer a intro do brodo ou já vamos acho que entrar rachando? Tá tão fluido, tradicional, né? Já, né? Então que tá nem bom. precisa explicar mais o que Então vamos lá. Cara, isso sem dúvida vai ser a coisa mais difícil que eu vou responder aqui hoje. Porque é muito difícil. Assim, eu conheço muita gente e pessoas, empresas e tudo mais e tal, e que acho que cada um por seus motivos mereceria estar nesse momento. Mas eu pensei num cara que é um irmãozão meu, assim, que até... Eu até já conhecia mais antigamente, mas a gente se aproximou mais de uns anos pra cá. E foi, sem dúvida nenhuma, um baita presente que a vida me deu, assim, porque é muito companheiro, assim. E que também é um baita profissional, e eu conhecia a história dele. Um dia ele pegou e colocou tudo pra fora, me contou a história inteira da vida dele. E isso, pessoal e profissional, que as coisas às vezes se misturam um pouco também. E eu achei muito legal, que eu já admirava ele, e agora mais ainda, que é um grande amigo que eu tenho, talvez vocês conheçam até, que é o Gerson Timóteo, TH. Popular TH. Popular TH da TV Beltrão, sim, da Rede sim. Massa, e várias outras coisas. E é um cara, assim, que é um profissional, ele chega a ser, assim, quem convive com ele sabe, ele é metódico, assim, primeiro que ele tem 1001 funções, né? Cinegrafista, ele é editor,
já trabalhou em outras coisas também fora dessa área de produção de vídeo. E ele, inclusive, faz uns trabalhos, às vezes, freelancer também. Então, inclusive, aproveito o momento para indicar quem precisar, porque ele é muito 100% correto e tal. Mas mais do que isso, de indicar pelo que ele é, eu acho que, assim, por ter conhecido a história, cara, e tudo que enfim, que fez e que enfrentou e tudo mais, que eu acho que é um cara que merece uma indicação na hora do Brodo, assim. Legal. Tá bom, tá muito bom. bom. E é um irmãozão da minha vida, Uma inclusive. figura muito conhecida aqui na cidade, né? Já causou muitos traumas no futebol também. Ah, tu jogava com ele lá no JB? Já. Mas Mas ele tá mais calmo agora, tá mais tranquilo. Mas ele é mais brabo que o Ivo ou não? Não. O TH, na verdade, ele só não tinha dimensão da força que ele tem. É Ah. só isso, mas ele é bem mais calmo. E até hoje não tem, cara. Às vezes ele vem dar uns tapão, assim, pra agradar. Ele tem uma mão desse tamanho, assim, né, cara? Mas ele quase... Imagina eu desse tamanho, né? Ele quase desmonta, né? Não, o TH é calmo. Ele só... o problema dele era esse. Ele não tinha dimensão. Mas, ultimamente, ele anda digamos assim, num estilo mais Neymar. Encostou nele, ele cai. Ah, Ele é? mudou completamente. E antes o negócio dele era derrubar mesmo. Nossa. Agora não, agora ele tá caindo Que mais. reviravolta, hein? Mudou totalmente. Não, ele tá... Como é que fala? Tá nutelando mais agora, então, né? Que plot. Mas eu nunca joguei lá, mano. Diz que o seu Ivo é brabo também, né? Isso daria vários episódios aqui. Teria história pra 10 programas, mais ou menos. Não vamos entrar nessa. Se eu for relembrar, vai longe. Mas vamos evitar esses problemas, né? Exatamente. Afinal, vocês querem que os textos de vocês sejam bem recebidos. Né? Eu Que preciso eles trabalhar. continuem saindo. Não, Eu preciso do meu trabalho. E a parte boa, que vamos falar agora, é que ele tem mais de 1000 gols marcados, né? Anotados, né? É Sim. isso? Não tô errado, Anotados, né? né? Sim. Então, Bem mais. Passou de 1000 já, né? Bem mais. Vamos não lembro falar- a quantia agora. vamos né? falar disso então agora. Sim. Seria uma boa maneira de garantir Claro. que no futuro É um craque. haverá espaço para a coluna de vocês. Então tá, né? Isso aí. Vamos deixar assim. Isso, terminar assim. Tá bom. Tá ótimo. Pergunta final? Pergunta final. Vamos pra bundinha da Cuca, então. Quer dizer, já estamos, né? Já estamos. Sim. Conta pra nós, Otávio, se você pudesse voltar, conversar com o Otávio de 17 anos, qual é a dica que tu daria pra ele? Difícil também. Acho que falar só uma, assim, é complicado, mas se for pra escolher, assim, eu falaria, cara, se preocupa menos, entendeu? Se preocupa menos, vive mais, acredita nas coisas boas que estão acontecendo, assim, porque eu teve uma fase ali, acho que até por... Eu tive várias fases, mas assim, acho que até vinha um pouco mais de maturidade, que eu era muito inconformado no mau sentido da coisa, assim, sempre estava preocupado com alguma coisa. E aí, depois que eu comecei a ver as coisas boas, né, o outro lado da situação. Então, acho que eu falaria isso, ó, se preocupa menos, vive mais, agradece que tu tem, e foi mais ou menos o que eu comecei a fazer depois, mas assim, se fosse pra dar uma dica anterior a isso, eu acho que é isso, porque acho Uma que vale boa pra muita dica. gente, inclusive. Sim. Com certeza. Um problema muito comum, né? Excesso de preocupação. Com coisas que nós não podemos controlar e que na maioria das vezes nem acontecem. Né? Exatamente. Exatamente isso. Aquilo que é construído através da ansiedade, né? Então, exatamente. Muito bem, chegamos então ao final do nosso... Final. Esse é um final. Nossa, Interessante. ao nosso final, então. Fazemos bem um final Isso. do nosso Sotaque episódio. de Porto Alegre quase deu, né? final. Final, né? Do pouco que resta aí desse sotaque gaúcho aí. Que... Você acha que é pouco, mas não é o que o Otávio tem Pois constatado. ele aí, né? notou, né? Então... Então tá, não então que é aquela permaneça. coisa super acentuada, assim, né? Porto Ele não Alegre. tá Magno muito do Porto Bom, Alegre, né, Magno do Bom, Otávio? Mas tem uma Mas coisinha. resta alguma coisinha Não, de tem um gaúcho, resíduo né? ainda Sim. ali, né? Mas que legal, pô, que episódio fluido, né? Muito bom. Muito bom. A gente tem muito a agradecer, Otávio, Muito. por aceitar participar e contar. Abrir coisas tão íntimas. Né? Geralmente é muito fácil para todo mundo, para nós, inclusive, se for falar de trabalho, né? Mas abrir as coisas do lado pessoal e situações difíceis como essa que você enfrentou não são nada fáceis. Não. E eu nunca tinha tido, acho que, o convite pra isso, assim, sabe? Sempre foi muito pra falar de trabalho. Então eu tive o convite e me senti bem e foi muito bom, assim. Eu gosto de contar as coisas, assim. Como eu falei no começo, acho que contar histórias e ouvir histórias é uma das melhores coisas que existem, assim. Então... Exatamente. E aquilo que tu comentou, que quando tu conversa com pessoas que passaram por algo parecido,
tem um fenômeno muito interessante aí de pertencimento, no sentido de que ajuda mesmo outras pessoas que estão passando por algo parecido. Então, tu poder abrir isso para as pessoas que vão escutar Com e que certeza. estão aí enfrentando algo semelhante, isso é bem importante. E foi algo que eu até já citei muito nesses meus textos de jornal e de rede social e outras coisas, independente de qual fosse o assunto, que se isso pudesse estar ajudando uma pessoa a melhorar alguma coisa, seria mais do que cumprida a missão. Mas Então, ótimo assim, mesmo. seja uma situação parecida com essa que eu passei, ou outra coisa, mas que possa ajudar, Fantástico. Sim, sim. vai estar cumprida a missão. Eu acredito que a conversa aqui já vai ajudar as pessoas e provavelmente algumas pessoas vão se aproximar de você para saber mais disso, para trocar experiências sobre temas assim. Claro, e tô Exatamente. aberto para isso. Quem quiser, tem os Exatamente. meus contatos e nas redes sociais e pode sempre. Tô muito disposto a isso. Que bom. Tomara que seja a melhor audiência, depois do meu chefe Kleber Fontana, claro. A segunda melhor audiência, né? Que ele é impossível bater, com certeza. Olha aí, né? Olha como tá esse O menino. menino né? vai bem no marketing, Olha né? como tá esse menino. Isso aí. Mas que legal, muito obrigado pela tua presença aí, por compartilhar a tua história, foi bom demais. Obrigado, Érico, obrigado, Luciano, aí, pela oportunidade. E, cara, eu me diverti. Isso aqui. Que bom, nós que muito bom. agradecemos. Ficamos muito felizes e muito gratos.